Olá pessoal, bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Hoje eu tô aqui com meu parceiro Okuma. E aí, André? Tudo bom? E a gente recebe hoje o cofundador da Cashme e também ex-diretor da Cyrela, Juliano Belo. Fala, Juliano. Tudo bem? Grande, Juliano. Opa, grande prazer, cara. Grande alegria estar com vocês aqui, André, Okuma, sou um admirador seu já há anos aí, da Cyrela, já ajudou muita gente. Legal. A Superlógica aqui, sem dúvida nenhuma, também nos últimos, acho que 5 anos que eu passei a acompanhar vocês aí, é um case de muito sucesso e que dá muito orgulho do que vocês estão construindo como brasileiro, não é nem como amigo de vocês, enfim. Poxa, que honra, obrigado. Muito legal. A muito honra é bom. minha estar aqui, cara. Maravilha. Bom, mas vamos lá, Juliano, conta pra gente quem é o Juliano Belo? De onde veio, onde nasceu, onde é que estudou? Conta um pouquinho pra nós. Olha, eu nasci numa cidade que eu acho que ninguém ouviu falar aqui, chama Iacanga. Não Puta, conheço. cara. Não conhece? Não, foi a cidade do Woodstock brasileiro. Olha. Sigo não conhecendo. Continua não conhecendo. Se procurar no Netflix, vocês vão achar. Tem um episódio no Netflix lá falando do Woodstock brasileiro, que foi Olha. realizado em Iacanga há 30 anos. Há 30 não, há 50 anos, cara. Uau. A cidade de 6, 7 mil habitantes, próximo de Bauru, interior de São Paulo. Mas eu nasci porque a família inteira da minha mãe e dos meus pais são de lá. Eu nasci dia 28 de dezembro, então eram férias e estavam passando férias lá e acabei nascendo por lá. Mas fui criado em São Paulo e fui para o interior, morar para o interior com 19 anos para fazer faculdade em São Carlos. Então, fazer engenharia na USP São Carlos lá. E aí foi minha experiência que comecei a ficar mais fora de casa, né? E daí, então, 100% fora de casa e morando em república, estudando fora. E aí começou, acho que um pouco da vida fora do mundo familiar ali, do pai, mãe, etc., né? Com 18 para 19 anos. Show de bola. E aí, você fez engenharia civil lá em São Carlos e qual que foi o primeiro emprego? Cara, eu fiz engenharia civil e dando um passo para trás, naquela época eu fiz de civil, eu entrei em 2001. Naquela época a internet quase não existia, né? Tinha muito pouca coisa, muita pouca informação e era muito aqueles livros, né? Você S.A., aqueles catálogos que a gente tinha de faculdades, etc. E uma das pesquisas que eu vi lá que os principais diretores e presidentes de empresas, o que eles tinham feito, né? E a maioria tinha feito engenharia. Eu falei, puta, por que engenharia, né? O que tem diferente? Eu queria fazer administração, alguma coisa desse lado. Eu falei, não, deve ter alguma coisa diferente aí. E aí comecei a pesquisar, entender engenharia. Falei, não, acho que engenharia é o curso que eu vou fazer. E nunca tive prazer e amor em engenharia. Prestei engenharia muito focado, querendo ir para a área de administração e não para ser um engenheiro. Entrei em engenharia civil na USP São Carlos e de lá fiquei. Mas do meu primeiro ano de faculdade ao último ano de faculdade, eu sempre tentei buscar muito essa parte de administração, gestão e levar o conhecimento para né? Você leva para negócio mesmo. Eu sou um engenheiro fajuto, né? Eu nunca pisei numa obra. Sou um engenheiro fajuto. Sempre para negócio, né? E lá, acho que no primeiro ano de faculdade, eu tive a honra de ter uma das palestras que a gente teve lá, junto com o Lema, o Paulo Lema. Sim. E o Brito. Na época falando sobre Ambev, todo o histórico lá, e uma das perguntas que foram feitas, né, como que eles contratavam, eles estavam fazendo um programa de trainee naquela época, e eu estava no primeiro ano de faculdade, não estava nem pensando em trainee ainda, mas uma das perguntas que foram feitas, o que eles usavam para selecionar as pessoas, né, lá. Se todo mundo estava entrando na faculdade agora, não tinha muita história para contar, e etc. Basicamente, ele falou, não, muito pelo contrário, eu busco história para contar. Mas como assim? O cara acabou de formar, como que você busca história para contar? E aí há muita visão do empreendedorismo nele, né? Ele falou, empreendedor para mim é quem tem história para contar, quem resolve problema e tem história para contar. Aqui vocês têm um universo amplo e muita possibilidade para fazer dentro da faculdade. É um dos melhores lugares para vocês aprenderem. Então, busquem empresa júnior, busca centro acadêmico, busca grupo de fazer festa, de organizar, que é o melhor lugar para você conseguir realizar, fazer coisas, liderança e etc. E isso ficou na minha cabeça. E eu fiz de tudo na faculdade, menos estudar. Então, eu fui presidente do centro acadêmico, fui diretor da empresa júnior, abri colégio, uma franquia do Coque, fiz de tudo um pouco, né, nesses 6 anos de faculdade, acabei atrasando um pouco, não consegui fazer os 5. E acho que foi muito rico, né, para a minha formação, para a minha
para o meu conhecimento, né? E acho que uma das coisas que eu mais aprendi nesse período foi a questão da liderança. E não tem melhor escola de liderança do que lá. Porque uma coisa é você estar liderando pessoas quando você já está na empresa, né? Que você tem a questão da hierarquia, etc. Quando você está numa associação sem fins lucrativos, numa atlética, numa empresa júnior, etc., as pessoas, antigamente não existia essa palavra, né? Hoje está muito em moda, né? A questão do propósito. Estão lá por alguma coisa. Exato. Então você tem que motivar e liderar essas pessoas pelo propósito do que você está fazendo, não é por dinheiro, né? Não é porque elas estão ali numa ordem de comando, né? Então elas têm que te respeitar a hierarquia por algo que elas estão acreditando que está fazendo alguma mudança, né? Então numa empresa júnior, para organizar uma festa, um evento, etc. Então foi uma escola fantástica ali, de participar de várias coisas ali. Acho que foi onde comecei a ter o gosto por empreender, né? E o empreender é um pouco do que eu vi lá na palestra, era resolver problemas e ter história para contar, né? O que você fez, enfim. Formado de lá, entrei na Cyrela como trainee, no programa de trainee da Cyrela, e de lá, praticamente não, foi minha única empresa, registrada em carteira, né, em CLT, e fiz toda aquela trajetória, né? De trainee, virei diretor financeiro, é uma história que posso contar um pouco mais aqui. E depois, agora, recentemente, a parte da Cashme, que eu ajudei a fundar lá dentro da Cyrela. Agora, você estava comentando sobre o Paulo Lemann, mas por que você acabou escolhendo a Cyrela? Porque imagino que lá a turma é super assediada por muitas empresas, né? Aliás, o Lemann vai Cara, né? Melhor não fazer essa pergunta, vai que agora ele encontra, ele fala pra Cyrela. A Cyrela acreditava que ele era um puta engenheiro civil. Olha, coisas da vida, né? Eu nunca tinha ouvido falar de Cyrela, né? E nunca tinha ouvido falar do mercado de incorporação. Não se ouvia. Então, e a Faculdade de Engenharia Civil, ela peca muito nisso, né? Ela é muito focada na parte técnica. Então, para mim, engenharia era engenharia de obra, construção de prédio, não sabia o que era incorporar, etc. E um dia saiu uma matéria do Dr. Eli, né? Eli é o fundador da Cyrela, e ele, praticamente a vida dele inteira, ele deu quase nada de entrevistas, né? Ele fugia da super mídia, recluso, etc. né? Muito recluso. E aí eu vi uma entrevista dele, contando um pouco da história da vida dele. E eu lembro naquela época lá, dos itens da matéria, falando que ele abriu mão de luxo, etc. Ele tinha um Versalhes naquela época, e já era um dos caras mais ricos do Brasil, estava entre os 10 mais ricos do Brasil naquela época. E não tinha carro, não tinha estrutura, não tinha nada, né? E até a empresa de segurança forçou ele a comprar carros mais novos, etc. Tal, por questão de segurança. E aí, contando um pouco da história dele na Cyrela e o tanto que ele dava valor de fazer coisas boas, coisas corretas, as doações, já era um dos caras que mais doava no Brasil naquela época. Isso me chamou muita atenção, porque o mundo de engenharia civil que eu conhecia e que eu participava no dia a dia, no contato com as pessoas que faziam estágio, era de obra pesada. E obra pesada era um ambiente muito sujo naquela época, né? Era muita corrupção, e corrupção em todos os níveis. Então, as conversas de estagiários naquela época já eram conversas de, puta, tivemos que pagar uma tal fiscal, tivemos que fazer isso, tivemos que fazer aquilo. Isso eu não quero para mim. Então, o mundo de engenharia civil não estava no meu radar. E aí, quando eu vi aquela matéria, eu falei, opa, tem alguma coisa diferente aqui. E aí, comecei a estudar o mercado de incorporação. E aí, tive uma oportunidade de participar num programa de seleção lá. Antes, tinha um programa de seleção para vendas dentro da Cyrela, que era para supervisor de vendas, uma coisa que eu também não entendia nada. Eu olhei lá e falei, pô, vamos me inscrever nessa vaga. E fui reprovado. Fui tentar passar lá e fui reprovado. E era o Thiago Castro, hoje acho que é diretor da Tegra. Naquela época ele reprovou, ele falou, cara, mas tem um programa de trainee aqui, se inscreve, e tem uma vaga que eu acho que é o perfil seu. E acabei me inscrevendo, acabei passando para uma outra vaga que era de negócios, novos negócios lá dentro da Cyrela, M&A, né, que estava começando a fazer as aquisições naquela época. A Cyrela tinha recém-aberto capital e estava fazendo a expansão Brasil afora, e era uma área que cuidava tanto de olhar novos mercados que ela poderia entrar, novas empresas que poderia comprar, e as que já estavam compradas ou que tinha feito parceria de VIS, etc., Joint Venture, né, uma sociedade, a gente fazia a gestão desse grupo de empresas. Então, eu entrei nessa área. Caramba, naquela época. Já entrou com M&A? Já entrei com M&A. E M&A naquela época, assim, não era algo sexy como é hoje, né? Não tinha esse glamour como tem hoje a parte de M&A. Naquela época, não. Era assim, a gente olhava muitas empresas para fazer um processo de aquisição,
E aí uma curiosidade, né? A gente olhou centenas de empresas, né? E a Cyrela, como mercado em geral, não deu muito bem com as aquisições, né? Com as parcerias, com a expansão Brasil afora, né? Perdeu muito dinheiro com sociedade. Acho que na época teve um boom muito grande e todo mundo praticamente não... Teve uma expansão muito grande do mercado imobiliário. Todas as incorporadoras foram para a Bolsa. Né? Acho que em 2007, 2006, 2007, 2008... que é uma aberração que acontece até hoje, né? Então, tinha mais de 20 empresas com capital aberto. Se olhar os Estados Unidos inteiro, não tem 4 empresas no mercado imobiliário em capital aberto, né? No meu setor. Então, é um modelo que não faz muito sentido a abertura de capital no modelo que estava sendo feito, né? Então, aquele excesso de capital no mesmo momento, todas as empresas começaram a expandir São Paulo, Brasil afora, né? Mas principalmente saindo do eixo Rio-São Paulo, e aí foi inevitável, começou a ter bobagem, né? Então, pegava empresas que faziam um empreendimento em Salvador, faziam um empreendimento por ano, injetava capital nessa empresa e falava, agora você tem que fazer 5, 6, 7. E a empresa não estava preparada para isso, né? Não tinha estrutura para isso. E as empresas também que estavam de capital aberto, que estavam fazendo incentivo com as empresas locais, também não tinha preparo para passar o conhecimento para essa empresa para fazer esse crescimento. Não tinha mão de obra suficiente para colocar e para fazer essa expansão. Então começou a dar muito problema. E estudando até as empresas que deram certo, as empresas que deram errado, e a gente avaliou, sei lá, centenas de empresas naquela época. E aí a tomada de decisão final, para qual empresa a gente fazia parceria, era muito o Dr. Eli que fazia. E a questão dele era muito pessoal. Era o feeling dele com o empreendedor, né, do lado de lá. Né, a empatia que ele tinha com o empreendedor lá de lá. Naquela época eu achava meio absurdo. Falei, essa é a melhor empresa para a gente investir. Essa aqui está com os melhores resultados, e a gente acaba optando para outra empresa por uma questão de relacionamento e etc. Tempos atrás, a gente olhou e fez uma radiografia das empresas que a gente, em tese, deveria ter investido e não investiu. E olhou as que a gente investiu e viu um pouco de sucesso. As empresas que a gente deveria ter investido e não investiu, boa parte, elas entraram em RJ, falência e coisas do mesmo tipo. Que era aquelas que a gente estava indicando, essa aqui era melhor e etc. Né? As empresas que a gente fez sociedade, algumas delas deram errado. De fato, deram errado. E 70%, não é 100%, mas 70% das empresas que deram errado foi questão de relacionamento ou questão que desvio de conduta dos sócios de lá. Que não está no seu controle, não está no seu dia a dia. Né? E aí eu vi que a importância do relacionamento, né? A importância de ter empatia, a importância de ser confiado lá de lá. Né? Não é muito mais do que a competência técnica, né? De se olhar se sabe fazer ou não e etc. Né? E eu vejo muito isso também aqui na Superlógica, né? Assim, principalmente o Carlos, que é o fundador da Superlógica, tem muito disso, né? Primeiro tem que gostar da pessoa, primeiro você tem que se sentir bem em fazer o relacionamento com a pessoa, conversar, etc, para depois pensar em sociedade, né? Então, às vezes naquela época a gente ficava pensando muito número, e não, é relacionamento, é um casamento que você está fazendo. Né? Exatamente. E Juliano, naquela época, né, até por conta dessa expansão, tinha grana, comprava, desenvolvia os projetos e tal, e acho que um dos grandes, talvez, problemas, se você puder até contar pra gente, foi que, tecnicamente, alguns desses parceiros acabaram tendo problema e isso respingou na imagem da Cyrela, né? Então, eu lembro de um empreendimento que foi pra mídia, aconteceu um acidente lá e tal, e a Cyrela bancou, né, o projeto, né? Assim, tiveram alguns problemas, sem dúvida nenhuma, com execução e de obra, e a Cyrela sempre arcou, e isso, muito do Dr. Eli, então a gente teve um problema grave, que acho que você está citando, que foi em Vitória, um acidente que teve lá, né? Inclusive eu acabei tocando toda a parte da negociação para lá, que a época eu estava tocando. Eu estava tocando na área de atendimento ao cliente, e eu estava com todo o back-office, né, o financeiro, era diretor corporativo do back-office e do atendimento ao cliente. E esse acidente aconteceu às 3 da manhã, né, um acidente numa laje de estacionamento lá do prédio. Projeto lindo, aliás, né? Lindo, assim, maravilhoso. Estava feito tudo por um sócio local, executado por um sócio local. E a gente era um investidor desse projeto, né? E já entregue há mais de 5 anos já, né? Tinham, acho que 6 anos de entrega esse produto. E deu um acidente na laje, a laje colapsou desse empreendimento, né? E aí começou a ter muitas discussões. Isso foi às 6 da manhã, às 7 da manhã a gente já estava na Cyrela discutindo o que ia fazer, e aí escritório de advocacia terceiro, etc. Todos os escritórios Gestão de crise ali, né? Gestão de crise, escritório de advocacia falou, olha, vocês não têm que fazer nada.
Vocês não são responsáveis, vocês não são culpados, eu tenho uma consultora que é responsável, deixa que eles se virem. Né? Essa era a orientação. O doutor ele falou, não, a gente vai se responsabilizar por tudo. E eu estava indo para lá, já estava indo para Vitória, né? Já tinha um jato, reservado um jato para ir para lá, direto para lá. E aí a orientação que ele voltou para mim, ele falou, esquece tudo que os advogados falaram, o que vocês têm que fazer é o que tiver à mão de vocês, façam tudo o que vocês puderem fazer. Cuide daquelas famílias como se fosse a sua família. Puxa. Não tenham limites e alçada para fazer nada que não esteja ao alcance de vocês. Façam tudo que esteja ao alcance de vocês para aquelas famílias. E assim a gente foi, cara. Então fui eu com mais 4 pessoas da equipe para lá, junto com o Cláudio também, que era um dos advogados. A gente chegou lá umas 11 da manhã. E aí começamos a dar suporte para aquelas famílias que estavam lá, estavam num acidente, tinha que alocá-las todas no hotel, enfim. Foi todo um trabalho de dar suporte para as famílias, eram 250 famílias que estavam lá, um empreendimento de alto padrão, tinham 4 juízes no condomínio, tinha vice-prefeito, etc. Por sorte, o pessoal entendeu muito o nosso suporte e a nossa responsabilidade. No primeiro dia eu já fiz uma assembleia com todos os moradores lá. Foi um negócio emocionante até. Quando a gente falou, olha, independente de quem seja o culpado podia ser o condomínio, podia ser a construtora, podia ser vários responsáveis ali, o culpado daquele acidente. Falei, independente de quem seja o culpado, a Cyrela vai dar todo o suporte para vocês. E depois a gente vai atrás do culpado, do responsável, né? E assim foi feito. Então, aquelas famílias naquele momento de crise e um dos momentos mais que sofreram muito naquele momento, aquele impacto ali, elas aplaudiram em pé a gente pela decisão que a gente fez. Né? Foi um negócio que emociona. Espetáculo. Fantástico. Fomos quase 3 anos ali de gestão de crise, até voltar todos os moradores, pagando todo o aluguel, indenização, enfim, foi um prejuízo muito grande para a companhia. E o que é legal, o que é legal dentro dessa história, né, tirando a parte boa, se a gente pegar todos os empreendimentos que foram entregues pela Cyrela, a maior pesquisa de satisfação que a gente teve na história, o maior NPS que a gente teve, foi desse condomínio depois de entregue. Tá? Então a gente teve um NPS ali acima de 90 dos moradores lá depois que voltaram para o condomínio. Tá? Então acho que foi uma lição aprendida, até questão de gestão de crise sem dúvida nenhuma, mas de atendimento a cliente, que o cliente ele não espera que você não erre. Né? Ele espera que quando você erre, você dê o suporte para ele o mais rápido possível. Né? E não fuja do problema. Né? Erramos, mas estamos aqui para resolver o mais rápido possível. Né? Errar todo mundo vai. E do lado de lá, o consumidor, ele também é um empresário, ele também é um funcionário de uma empresa, então ele também está suscetível ao erro no dia a dia dele. Né? Então, ele sabe que o erro faz parte do processo. Né? Agora, o que ele não espera é que você fuja do problema, que você jogue o problema para ele, que você não dá o suporte para ele, que você não responda rápido para ele, enfim. Então, acho que isso foi uma lição muito importante. Muito bacana. Riquíssimo. Aliás, obrigado por compartilhar esses detalhes todos, porque isso não vem, né, às vezes pra gente. Exatamente. Cara, fantástico. Muito bom. Muito bom. E tua evolução? Chegou, começou a trabalhar com M&As, você estava falando agora que você já estava liderando o financeiro, toda a parte de back-office, mas como é que foi essa evolução na Cyrela? Legal. Comecei em M&A e aí M&A em algum momento deixou de fazer sentido, porque as aquisições já tinham sido feitas, etc. Essa área passou a ser uma área de processos e governanças. Né? Então, para a gente levar um pouquinho do que era a cultura, a metodologia, a forma de trabalhar da Cyrela para essas empresas que estavam adquiridas ou com sociedade em andamento. E aí foi uma área muito rica, porque eu, recém-formado, não entendia de nada, tive que começar a entender de várias áreas. Né? Então, entender como que faz uma compra de terreno, como faz uma aprovação, todo o ciclo da Cyrela, do início ao fim, a gente tinha que entender e levar para esse sócio. E aí foi um momento muito rico também, porque a gente tinha um pouco daquela questão de ser o dono da verdade, né? A gente já fez aqui várias, aí chegava para o sócio e falava, agora você tem que fazer assim. Ele falou, cara, mas aqui não funciona assim, cara. E aí a hora que você consegue trocar essa informação, você vê, pô, o que você está falando faz sentido, você está fazendo melhor do que eu aí. E aí a gente chegar num dilema de falar, qual que é a metodologia que a gente adota, né? A nossa ou a sua, né? Então, para mudar, trazer a sua cultura para a nossa... esse impacto dessa mudança é muito grande, né? Porque a companhia como um todo é muito maior do que uma pequena empresa. Então, tinha momentos que essa era uma mudança que valia a pena para fazer para o grupo todo e fazia, para o melhor da empresa, e tinha momentos que não. Falava, infelizmente, o seu jeito é melhor, mas o impacto vai ser baixo num todo, então vamos ter que conciliar e fazer dessa forma. Essa área, em algum momento, ela também
já não fazia tanto sentido. E a Cyrela começou a criar regionais, né? Então a gente tinha a regional norte, sul, centro-oeste, nordeste, etc. E eu fui fui tocar uma regional chamada Nordeste, né? E cada regional dessa tinha uma mini Cyrelinha lá. Tá? Então tinha o financeiro, naquela época não tinha nada centralizado, né? Centro de serviço compartilhado, nada. E eu fui tocar esse financeiro lá dessa regional Nordeste, que era uma regional que estava tendo problema na época. Ficava onde? Ficava em Salvador e Recife, né? Tinha o escritório nos dois, né? Ficava em trânsito nos dois. E foi uma das primeiras promoções que eu tive, fui para lá, contratei equipe, montando equipe, no final isso em um mês, né? Eu morava em República ainda, em São Paulo, fui para lá. Em um mês que eu estava lá, o seu Rafael me chamou, no início da crise de 2008, o seu Rafael era o vice-presidente da empresa, era o CFO daquela época, hoje é conselho da Cyrela, umas pessoas Rafael Novelino, né? Uma das pessoas que eu mais admiro como executivo, história de pessoa, empreendedor, é um cara fantástico. E ele me chamou para São Paulo e falou, olha, Juliano, tudo que a gente prometeu de promoção e etc, esquece tudo, volta para lá, para Salvador, todo mundo que a gente contratou a gente vai demitir, estamos passando por umas crises mais sérias que a gente já teve em 2008 e infelizmente a gente vai ter que enxugar drasticamente o quadro de colaboradores, né? Que lá foi um baque gigantesco para mim. E aí foi um aprendizado também, né? Que fiquei pé da vida com a empresa. Falei, puta, ia ser promovido, ia ser lá. Ele falou, agradeço que você está com emprego. foi bem assim. E acho que é um negócio legal, porque às vezes quando a gente entra na empresa, a gente fica achando e isso foi um aprendizado, que empresa é igual casamento, né? Tem momentos de alto, tem momentos de baixo, não é amor o tempo todo, né? Tem momentos que você vai estar pé com a empresa, tem empresa que vai estar pé contigo, mas o importante é ser fiel às duas partes, né? E acho que isso é o mais importante, que vai levar para o longo prazo, né? O relacionamento de longo prazo, né? E aí, engoli o choro naquela época, faz parte, vamos embora e virar a página. E aí o seu Rafael me trouxe para São Paulo de volta, ele falou, Juliano, já que você não está fazendo nada aí, tem uma área aqui que precisa de um pouco de ajuda aqui. Era um patinho feio lá na empresa. O cara fica nessa área aí, fica quietinho aí, e meio que me escondeu nessa área aqui, falou que aqui não vai te cortar e eu fico te dando um apoio aqui. Falei, tá bom, era uma área de financiamento imobiliário. E aí fiquei nessa área por uns 2-3 meses ali. E aí, no final de 2008, o governo chamou algumas empresas para fazer um plano, a crise, né, muito forte. O governo chamou para fazer um programa habitacional, e aí o seu Rafael, que deveria tocar esse projeto, ele já estava mais idade, ele falou, eu não vou ficar indo para Brasília, ficando lá o tempo todo, vai você tocar esse projeto, já que você não está fazendo muito aí, você já aprendeu o que é financiamento imobiliário aí nesses 2-3 meses, vai para lá e toca esse negócio no meu lugar. E aí foi uma oportunidade de ouro, né, que eu tive naquele momento, que esse projeto, quem tocou era para ser o seu Rafael, e aí juntou mais 5 empresas. Era o Adib, que era o vice-presidente da MRV, o Osmo, que era diretor da Gafisa naquela época, hoje ele é o CEO da Tenda, né? O Walter Torre, que era o da W Torre, e o Ricardinho da Direcional, que era o filho do Ricardo da Direcional, que era diretor da Direcional, hoje ele é o CEO da Direcional. Né? E essas pessoas foram tocar esse projeto. E eu estava lá, né, perdido lá, virei o estagiário dessa turma toda lá. Né? Então, eu não entendia nada de mercado de baixa renda, a Cyrela nunca fez baixa renda e era para desenvolver um programa habitacional para baixa renda. E foi um baita aprendizado. Né? Então, o Adib, principalmente, hoje falecido, mas foi um cara fora de série também que me ajudou muito, apesar de ser da MRV concorrente, ele me ensinava muito, é um cara com uma paciência fora de série e ajudou em todo esse processo, e eu fiquei lá dando suporte para criar do programa habitacional. Foi feito meio a 4 mãos, né? Foi as empresas, o governo e a Caixa Econômica Federal, e aí foi o Minha Casa Minha Vida, que saiu, né? Foi um projeto fantástico. E aí quando nasceu o projeto da Minha Casa Minha Vida, em abril de 2019, a Cyrela já estava querendo fazer Minha Casa econômico, né? Já estava entrando no modelo econômico. Tinha uma marca chamada Living, que a gente estava usando ainda como marca, não era uma empresa, separou e virou uma empresa. Voltando para a Cyrela, depois desse projeto, eu era o único que conhecia alguma coisa de baixa renda, né, por ter participado desse projeto, da parte financeira, etc. Falei, já que você conhece, começa a tocar o financeiro dessa empresa, né, que tinha 3-4 funcionários. Né? E aí eu comecei a tocar o financeiro da Living e estruturar toda essa parte de financiamento, fund, relacionamento com a Caixa, enfim. E aí foi, acho que uma história bem bacana aí dentro da construção da Living, né? Lá, acho que um fato bem importante na minha carreira, que ficou marcado muito,
teve uma das primeiras contratações que eu fui fazer, já como gestor, foi a Carol Matias, que o Kuma conheceu bastante. Carol. Ela entrou para fazer o financiamento, né? Ela era da Gafisa, e aí na seleção dela, eu lembro como se fosse hoje, a hora que eu fiz a entrevista para fazer o financiamento e relacionamento com a Caixa, a hora que eu saí da entrevista, a menina do RH me chamou de canto e falou: Juliano, eu gosto muito de você, mas não contrata ela. Eu falei: mas por quê? A menina é muito boa, não sei o quê, ela vai resolver todos os problemas. Ela falou: Juliano, em 6 meses ela vai engolir você e você vai ser demitido, porque ela conhece muito mais que você. Aí eu olhei para ela e falei: então é ela mesmo que a gente tem que contratar. E foi a melhor coisa, a melhor decisão da minha vida. Porque, e aí eu fui começando a entender esse jogo, né, de liderança, gestão, etc. Quanto mais gente boa você traz para lá de você, mais cresce. Mais cresce. E ela me empurrou o tempo todo. E a hora que ela entrou nisso aí e resolveu uma área, a área da Living, né, que era o econômico, ela começou a ficar mais eficiente que a área da Cyrela, que fazia a mesma coisa, o financiamento, né? E isso me liberou tempo para olhar outros projetos, para dar um passo para o lado e pegar mais uma área de repasse, depois pegar para uma outra área, enfim. Então, trazer gente boa para trabalhar com a gente, cara, isso muda o jogo completamente, né? Isso eu acho que foi uma das coisas que mais me ajudaram na carreira e a crescer na carreira. De lá da Living, eu fui para uma regional chamada Centro-Oeste, que mais uma vez tinha um grande problema. Também, um dos grandes aprendizados na Cyrela foi esse, né? Não vê bola quicando, pega a bola quicando e resolve, chuta pro gol e independente se é problema seu ou não, cara, vai lá e pega, né? Vambora. E isso acho que é muito rico para a carreira, porque você fazer o que você fez no dia de ontem, antes de ontem, é legal, mas não evolui, né? Você não aprende coisas novas, né? Você pegar coisas novas o tempo todo... Isso te limita. É isso que te força a aprender, né? Coisas que você não está 100% pronto para resolver, que você não tem todos os caminhos, que você não sabe como resolver. Tira da zona de conforto, né? Tira da zona de conforto, vai fazer você aprender, vai você buscar informação até resolver aquele problema. Então, isso faz o seu conhecimento evolui muito rápido. E aí tinha uma empresa que ia entrar em uma dessas sociedades que estava entrando em recuperação judicial naquela época, foi uma das primeiras no mercado, chamada Líder. Uma empresa fantástica, mas problema de sucessão familiar, a empresa ficou andando de lado e entrou em RJ. E como a gente tinha uma sociedade muito grande com eles, a gente tinha que assumir toda a operação da empresa, que era mais de 200 funcionários, umas 10 obras em andamento, e eu fui para lá para tocar essa gestão de crise lá naquela época. Fizemos toda a migração da Líder para a Cyrela, tal, deu tudo certo. Depois de 2 anos, eu voltei para São Paulo para tocar. Aí, sim, a gente começou a criar o Centro de Serviço Compartilhado, né? Juntar todas aquelas regionais que a gente fez, centralizar em São Paulo, e eu fui tocar esse projeto como diretor financeiro da Cyrela, toda a parte de back-office, né, da companhia. Acho que foi um pouco um resumo aqui da história. E as sinergias que vocês criaram, criando esse centro de serviço compartilhado, deve ter sido tremenda. Cara, foi muita. E o mercado imobiliário é mercado de alto e baixo o tempo todo, né? Assim, o mercado, de maneira geral, é assim, né? Mas o mercado imobiliário, ele é sempre mais negativo e mais positivo que os outros mercados. O extremo é muito maior, né? Porque a hora que entra em crise, as pessoas não vão comprar imóvel, né? É um dos maiores investimentos da maior parte das famílias, né? No momento de crise, ela fazer um dos maiores investimentos da vida dela é muito arriscado, né? Só se a pessoa tem uma confiança muito grande ou tem um histórico legal, enfim, então é exceção, né? Então, no momento de crise, o mercado imobiliário para total, né? E era no momento de crise desse que a gente montou o Centro de Serviço Compartilhado para reduzir custo e etc. E aí que acho que foi quando eu comecei a me aproximar um pouco do mundo do ecossistema de startups. Tá. Isso há, sei lá, uns 10 anos, 9 anos. E aí a aproximação com startups era muito para resolver e automatizar alguma parte do nosso processo, né? Que era um caos ainda naquela época, muito, muito manualizado, né? Pouco automatizado esse processo. Eu comecei a trazer startup para ir lá e resolver alguma dor. Então automatizava uma primeira área, e eu como gestor naquela época ainda com uma mentalidade um pouco limitada em questão até de gestão, liderança, etc. A hora que automatizava a primeira área, foi um sucesso, reduzi 15 pessoas. E aí falei, reduzimos 15 pessoas aqui, foi maravilhoso, startup, vamos resolver outra coisa, agora vamos ao IPTU. Reduzimos mais 4 pessoas no time, né? E diretor financeiro, você quer reduzir custo, isso aí você comemorava, né? E era uma visão um pouco míope. E a hora que eu cheguei na terceira área para fazer isso,
fazer essa redução e implantação de alguma automatização nessa área. A gente levava alguma startup para resolver. Naquela época não tinha muito... As startups não tinham muito definido o que elas faziam, né? Ia lá, encontrava o problema e tentava solucionar e gerar daquilo algum aprendizado ali, algum produto dali. Na hora que foi para a terceira área, o time, logicamente, boicotou. Claro. Falava, porra, aqui não, né? Na primeira área demitiu, na segunda área demitiu. Agora você vai trazer aqui para conversar, cara? Não, tô fora. O capeta, mas o Juliano... Tô fora, né? E aí boicotaram o cara. E eu falei, pô, aí que eu fui entender. Falei, nossa, idiotice minha, né? Olha o que eu fiz. E eu falei, pô, tudo errado, né? Então, aí dei um passo para trás, chamei todo o time e falei, ó, errei. Implantamos isso aqui com redução de custo, estava nessa visão míope. Um compromisso que eu tenho daqui para frente com todo o time é que qualquer projeto de automação, qualquer coisa que a gente implantar aqui, não vai ter mais redução de time. E isso eu garanto que na minha diretoria não vai ter redução de time. Vai ter por performance, vai ter por qualquer outro motivo, mas por isso não vai. Logicamente o time não acreditou, né? E continuaram boicotando, né? E aí uma das áreas que de fato quiseram arriscar um pouco mais foi a área de atendimento a cliente naquela época. E aí foi perfeito. Acho que a tempestade perfeita, né? Foi a melhor área para ter começado esse processo evolutivo de automação dentro da Cyrela. Porque a área de atendimento é onde acontece todos os problemas da companhia. Né? Então, onde tem bucha, vai cair lá. Né? Então, vocês têm muita oportunidade lá. E um dos primeiros projetos que a gente colocou lá era a questão do chatbot. Né? Então, vamos colocar chatbot, não sei o quê. O chatbot ia reduzir mais ou menos... Será sempre foi tudo interno. Nunca a gente teve nada terceirizado. Todo atendimento, cobrança, gestão, sempre foi interno. E aí, a gente implantou o chatbot. 5 pessoas, entre aspas, e ficariam sem função. A gente pegou essas 5 pessoas e falou assim, agora a função de vocês é encontrar novos projetos aqui na empresa. E aí elas ficaram mapeando dentro da área de relacionamento novos projetos. E foram as melhores pessoas, né? Porque as pessoas que apanhavam todo dia ali no atendimento e sabiam onde que doía. Né? Falavam, olha, tem que mudar aqui, tem que mudar aqui, tem que mudar aqui. E aí começou a surgir novos projetos. Né? E essas pessoas virando sponsor desses projetos, para a carreira delas foi ótimo. E dava uma exposição muito grande na empresa. Aí outras áreas passaram a olhar e falaram, opa, também quero, e também quero, né? Porque queria essa exposição. E aí começou a criar, de fato, essa cultura de querer trazer projetos de inovação e etc. dentro da companhia. Depois de uns 2 anos quebrando a cara lá, aí sim a gente montou um conselho, começou a trazer gente muito competente para ajudar a gente nesse processo de inovação, e aí começaram a colocar, falaram, você deveria ter começado assim, assado. Aí eu falei, agora já foi, mas a gente já aprendeu, né? E aí a gente começou a aproximar de fato das startups. E algumas mudanças que a gente foi fazendo, né? A gente aproximava das startups, se eu lembro bem no começo, a empresa de chatbot, eu lembro até hoje, quando a gente implantou o chatbot, a primeira cláusula que a gente colocou no contrato, você não pode vender isso para nenhum concorrente nosso. E aí a gente matava, né? Mais um erro, né, que eu cometi lá atrás, matava a startup. Né? Ela desenvolvia um monstrinho lá pra gente e eu tinha que alimentar esse monstrinho o resto da vida, né? Porque era feito só para mim. Exato. E aquela visão também míope de falar, o meu concorrente não pode ter isso, né? E a hora que a gente viu que era uma bobagem, eu falei, cara, se a Gafisa paga IPTU tão bem quanto eu não vou vender mais imóvel que eles. Né? Então, ao invés de fazer os projetos sozinho, a gente começou a compartilhar. E aí começou a chamar os concorrentes nossos para participar e dividir a conta, né? Claro. Vamos plantar um chatbot junto todo mundo aqui, cara? Você divide todo mundo aqui, aí a startup vai ter mais clientes, etc. E, cara, são 5, 6 empresas pensando em desenvolver e melhorar aquele processo, aquele produto. Vai ser muito melhor do que você pensar sozinho, né? E aí acho que começou a mudar um pouco também essa realidade de como a gente se aproximar da startup e como inserir elas no ecossistema imobiliário. Foi aí que nasceu a iniciativa do Meet Hub? Foi bem nesse momento que nasceu. A hora que começou a criar corpo disso, eu falei, isso aqui pode ser um negócio maior do que a gente está no dia a dia. E aí eu chamei o Lucas, que era CEO do Viva Real na época. Falei, Lucas, cara, estamos fazendo isso aí, quero juntar um grupo de empresas, naquela época ainda não concorrentes, complementares, para criar uma iniciativa para incentivar, incubar essas empresas, essas startups. Ele topou, ele também tinha uma iniciativa parecida lá dentro, juntamos as iniciativas, montamos o Meet Hub, e aí começamos a juntar várias empresas. Né? Então,
Começou a gente e eles, aí depois entrou a Brasil Brokers, a Softplan, aí entrou a Tigre, Gerdau, a Superlógica está lá hoje. Enfim, várias empresas começaram a ajudar e a contribuir com esse projeto, né? Fizemos um coworking dentro da Cyrela. Isso também foi um negócio muito interessante, que esse coworking com as startups dentro da Cyrela, ficava no prédio da parte de back-office, do centro de serviço compartilhado. Os colaboradores que iam para a Cyrela ou os colaboradores que iam trabalhar nessas startups tinham o mesmo crachá. Então, eles acessavam as mesmas áreas, as mesmas tudo, né? Então, também era um paradigma que a gente tinha, não, mas em minha inteligência lá de cá, todo mundo vai ficar sabendo, vai roubar informação, que não sei o que tinha muito isso, né? No mundo corporativo. Isso também lá caiu. E aí foi muito rico, porque essas startups começavam a conviver com os nossos problemas no dia a dia, então eles viam oportunidades lá dentro, validava às vezes o seu produto, né, ali, às vezes só andar de um andar para o outro, ele já encontrava alguém para validar o problema, e começou também a criar uma cultura muito forte lá dentro de essa aproximação com startup, de gostar desse movimento, etc. Legal. Juliano, só voltando um pouco no início aí, porque, quer dizer, então, basicamente, esse mundo da Cyrela entrando em startup, né, começou com você, esse interesse inicial aí da redução de custos, que você comentou que errou. Mas como é que foi vender um projeto, né, tipo esse, de se aproximar do ecossistema, para uma empresa grande, né, no mercado tradicional, né, em que você, às vezes, putz, cara, como é que você monta isso, né? Como é que foi isso aprovar o Sueli, Horn, ou o conselho? Como é que você peitou isso? Porque, bom, imagino que o custo foi um primeiro, mas... É interessante isso, né? Assim, duas coisas, né? Dando um passo para trás, até um pouco do histórico da Cyrela, muitas das coisas que a gente fazia na Cyrela veio muito da cultura do Dr. Eli. Acho que o primeiro pilar que acho que é muito importante e que ajuda muito nisso é a autonomia. Então, a Cyrela, os colaboradores têm muita autonomia, né? Os diretores tinham muita autonomia lá dentro. O outro é aceitar de fato o erro. Cara, eu lembro que quando eu era trainee, cometi um erro dentro de uma área tributária lá, que paguei R$150 mil a mais de imposto do que eu ia ter pago, e eu fui levar para o seu Rafael, que era trainee na época da área dele e tal, eu rodando umas das áreas dele, e fui levar para o seu Rafael. O seu Rafael, erramos, paguei 150 mil a mais de imposto. Ele olhou e falou, cara, o problema foi corrigido? Foi. Vai acontecer de novo? Falei, não, a gente conseguiu achar um jeito lá de travar e o imposto ser calculado sobre o valor da nota, então não vai acontecer esse erro de novo. Ele ficou tão feliz. Ele falou, cara, Juliano, ótimo. Só eu achei que ia ser demitido. Aí ele falou, não, cara, o problema foi resolvido, não vai acontecer mais. Ele falou assim, cara, só tem dois tipos de pessoas, as que erram e as que mentem. Ele falou assim, que ótimo que você trouxe e comentou para mim, porque senão você ia esconder isso aí, ia ser fato, né? Então, e essa cultura é muito genuína lá dentro, né? Hoje a gente vê muito startup falando, etc. Isso aí era já o dia a dia da Cyrela há 50 anos, muito vindo do Dr. Eli. Então, isso ajudou muito. Agora, quando a gente começou a aproximar dessas startups, praticamente não tinha custo. Tudo que foi desenvolvido com a startup era tudo meio a quatro mãos, etc. Tal. E eu usava a Cyrela para validar e falei, cara, se você aprender aqui, desenvolver aqui, você pode implantar fora depois. Só que no começo, eu lembro que a gente foi colocar uma primeira pessoa para inovação dentro da Cyrela. E eu fui tentar aprovar essa vaga. E não consegui aprovar dentro da Cyrela. Não, cara, que inovação, que vai gastar dinheiro com isso, etc. E não aprovamos. Uma pessoa de uma área, acho que uma pessoa de cobrança saiu da companhia. Ao invés de repor essa pessoa, eu contratei uma pessoa de inovação, o Fred, que entrou nessa vaga de cobrança. Eu falei, Fred, você vai ser um analista de cobrança, você vai tocar o projeto de inovação. Se alguém te perguntar aqui, cara, você é de cobrança. Então você é da área de cobrança aqui, mas você vai tocar, essas startups estão aqui, tem um monte de empresa aqui, cara, que está me dando um trabalho danado e precisa alguém coordenar isso daqui. E assim foi. Chegou um momento que o doutor Eli me ligou uma vez, eu lembro até hoje, ele falou, Juliano, alguém aqui me falou que a gente tem um cubinho aqui dentro da Cyrela, eu não sabia de nada disso. Você falou, que cubinho? Você falou, não, o cubo do Itaú, parece que você tem um negócio aqui parecido. Descobriram. Tem aqui no prédio Rossi aqui, se o senhor quiser visitar aqui, qualquer hora... Ele ficou encantado lá com as startups, etc., naquela época. Tá? Mas é isso, né? Dava muita autonomia. Né? Eu nunca ia julgar porque você fez isso, porque você não avisou e etc. Tá? Então tudo estava
sob controle ali, é muito pouco da iniciativa Cirela. Essa área de inovação depois criou corpo, saiu da minha diretoria, hoje tem uma diretoria específica, que é o Savaia, que toca isso daí, enfim. Hoje dentro da Cirela é uma coisa muito bem estruturada o Efraim, que é o vice-presidente hoje, ele deve gastar, sei lá, 30% do tempo dele, sem dúvida nenhuma, focado em iniciativas com startup, com investimento fora do core Cirela. Né? Que legal. Legal. Hoje muito legal, muito legal. Antes da gente entrar no Xodó, né, Cashme, né, tem mais uma questão aí. Manda ver. Você comentou sobre a marca Living, né, e a Cirela tradicionalmente muito forte no mercado de, enfim, alto padrão, né, luxo e tal. Como é que foi essa gestão das marcas? Eu nem sei hoje com todas as marcas que tem, né? A Cirela é um ambiente que foi sempre muito propício a desenvolver novas empresas, inclusive concorrentes, né? Então, se você olhar dentro da Cirela, no ano passado, ano retrasado, por exemplo, teve 3 empresas do grupo que fizeram IPO. E essas 3 concorriam. Né? 2 são concorrentes diretas, né? Que é a Plano e Plano e a Cury, que trabalham na baixa renda. E a Cirela tinha 50% das 2 empresas. A Lavi também é outra empresa que abriu capital, também tinha 50%. Então, tem um grupo de empresas ainda daquela época, tá? Que deram certo, continuam até hoje, e que trouxeram muito resultado. Então, esse ambiente de competição, né, e sociedade, isso sempre foi muito natural dentro da empresa, né, de dividir, compartilhar e etc., e fazer em sociedade. Isso sempre foi muito natural. A questão da baixa renda, no começo da criação da Living, foi complexa essa mudança, porque sempre fez alto padrão e passou a fazer o econômico. E um movimento que a Cirela fez muito acertado naquela época, que foi até contra os analistas, etc., não fazia muito sentido, mas foi separar o escritório. Separou completamente, tirou a equipe que era da Living, a gente mudou até de prédio, a gente ficava no ITM ali então a Cirela sempre foi na Faria Lima, num lugar nobre, a gente foi para um lugar do lado do Ceasa ali, que é um ITMX, que é um centro têxtil, que era um prédio da Cirela antigo, da CCP. Um prédio, assim, alagava o ITM ali, o Ceasa ali, de vez em quando você via a melancia boiando, essas coisas. Então, é um lugar bem econômico. Né? Então, e lá foi o escritório da Living. E foi a melhor coisa que aconteceu. Porque tinha algumas coisas que para a Cirela não fazia sentido, tipos de economia, etc., na gestão de custo, porque o alto padrão ele pode aceitar algum desaforo ali na execução da obra, etc., e não tem nada muito... É tudo muito tailor-made, né? Tudo muito montado para cada projeto. Cada projeto é muito exclusivo, né? Você não tem cópia de projeto e etc. E o econômico não. É uma fábrica, é uma produção. Então, essa separação do time acho que foi muito importante, de começar a criar uma cultura fora de ambiente, de orçamento mais espremido, de negociar cada item de fato importa no custo da obra. Porque tem uma diferença também muito grande, o custo da obra no alto padrão, às vezes impacta 25% do VGV. Então, às vezes 50% é o terreno, 25% é a obra e 25% é as outras despesas, margem de lucro e etc. Aliás, para quem não é no mercado, né, valor geral de vendas. Isso, então do preço do imóvel que você compra lá, de um imóvel de R$1 milhão, 25% daquele R$1 milhão às vezes é a obra de alto padrão. Né? Quando você vai para o econômico, isso chega a 55% do custo total. Aí 15%, 20% é a obra, é o terreno, aí tem as margens, tem o marketing, etc. Então, às vezes chega até 60% o valor da obra. Então, o impacto da obra no valor final, ele é muito grande. No luxo, ele é baixo. Né? Então, qualquer variaçãozinha de preço ali, às vezes o impacto tem tanto no dia a dia. Então, essa separação foi muito importante. E aí, começar a trabalhar com um time totalmente separado. Chegou um momento em que a Living se posicionou, começou a fazer muito Minha Casa Minha Vida, foi o segundo maior player de Minha Casa Minha Vida por muito tempo, né, abaixo da MRV. Chegou um momento que as faixas do Minha Casa Minha Vida não enquadravam mais, a Living não conseguia mais produzir naquele preço, e a Living começou a ocupar um espaço da média renda. Né? Então a gente subiu a marca da Living para ocupar o espaço da média renda. E a Cirela se posicionando mais como alto padrão e luxo, né? E aí é até interessante isso, porque a Living começou a ocupar esse espaço da média renda, hoje ela está cada vez mais próximo do alto padrão, essa marca da Living, tanto que novamente a gente foi entrar no Minha Casa Minha Vida mais recente, teve que lançar uma nova marca, que é a Vivaz, que saiu agora no econômico. Então ficou com as 3 marcas diretas da Cirela, né? Essas 3 100% Cirela, né? Então
Tem a Cyrela hoje, que é o luxo, né, o alto padrão, a Living, que é o médio alto padrão, e aí a Vivaz, que é o nosso econômico, o produto de entrada Que legal. E quando vocês trouxeram a Vivaz, vocês repetiram esse framework, separa... Aí que é legal, não mais, porque aí já não era mais necessário. Tá. Porque aquela cultura de gestão de custo, orçamento, etc., isso aí estava permeado em todas as áreas. Tá? Inclusive no alto Cyrela. padrão. Agora, tem a parte do time, o diretor de engenharia é o mesmo. Parte do time está dedicado às obras da Vivaz, parte do time está da Living, parte do time está dedicado ao O marketing é separado. O marketing é separado, etc. Então, tem algumas coisas que são separadas. O time de produto é separado, enfim. Mas a parte de back-office, por exemplo, o time de cobrança, o time de atendimento cliente, hoje é o mesmo time. Né? E algumas coisas que a gente foi desenvolvendo. Né? Então, isso um pouco também da cultura da Cyrela. Né? Falar, mas tem que ter o alto padrão, tem que ter um atendimento exclusivo. Mas, cara, do lado de lá são pessoas. Né? E pessoa, por que eu vou fazer, cara, você ter um tratamento diferenciado do outro? Não, então vamos fazer o mesmo atendimento, tanto o alto padrão quanto o econômico, e isso tem que fechar a conta. Né? Então, foi um pouco da cabeça que a gente fez na parte das áreas que eram de centro de serviço compartilhado, que atendia todas as marcas nossas. Né? Então, isso eu acho bem interessante. E é bacana, porque você tem você pega o ciclo de vida até da pessoa, né? Ela compra a Vivaz, ela começa a crescer, vai comprar Living e, cara, quando estiver bem, vai comprar Cyrela, né? Então, Exato. Assim, o que é diferenciado é o produto, a entrega, os brindes, a experiência que a gente leva para cada marca, etc. Mas o que dá para centralizar, o atendimento, as ferramentas que a gente dá, a assistência técnica, é a mesma equipe, a mesma diretoria, o mesmo suporte que a gente dá. Né? Então, isso é um pouco diferente. Que legal. Juliano, e outra questão, você até tocou no ponto aí, né, das outras empresas que a Cyrela tinha participação, né? E o que a gente percebe é que no mercado da incorporação você tem muita parceria, né? Entrar em projetos junto com o teu concorrente de outro produto, né? Cara, conta um pouco como é que funciona essa dinâmica aí, né? Legal. O que dá certo, cara, tem... Né? Até porque a gente aqui vai ter empreendedor de um monte de área que de repente, cara, aprender com quem está fazendo, né? Não reinventa a roda, né? Isso nasceu até reflexão, né? Por que nasceu isso? Os mercados, a maior parte dos mercados são muito competitivos, né? Então você não pode falar do seu concorrente, que não sei o quê, fazer tudo coisa... fora o mundo de startup hoje que tem um pouco menos dessa competição, mas ainda é forte nessa competição, mas no mercado imobiliário é diferente. Por que é diferente, né? Antes da abertura de capital, as empresas não tinham tanta liquidez. Né? E você fazer um empreendimento, quando você acerta é ótimo, mas quando você erra, você pode quebrar uma empresa. Né? A exposição de capital ela é muito grande. Naquela época que tinha pouco acesso a capital, o único jeito de você fazer grandes empreendimentos, às vezes, era fazendo sociedades. Então, uma para compartilhar risco e outra para você conseguir fazer empreendimento, porque às vezes você não conseguia fazer sozinho. Né? Então, isso começou a ficar muito comum. E no final do dia também a disputa. Então, eu juntava 3, 4 empresas disputando aquele terreno, fazia um leilão no preço do terreno que ninguém conseguia comprar. Falei assim, ao invés de disputar, vamos comprar junto. E aí comprava o terreno junto, a Gafisa e Cyrela, a Gafisa e Tecnisa, enfim. Então, isso foi muito comum no dia a dia, né, das empresas, né, se juntarem, competir. Né? Então, tinha competição e tinha competição. E isso foi muito comum, natural. Então, acho que foi um pouco daí que nasceu essa questão de trabalhar junto com as outras empresas. Hoje, com todo mundo com muito capital, etc., deixou de fazer sentido isso. Então, são raros os empreendimentos que a Cyrela tem outros sócios. Acontece, mas é muito raro, porque não precisa mais, a questão de risco já está diluída pelo volume total que a gente tem. Então, se errar um empreendimento, você tem outros 10, 15 que vão dar suporte, enfim. Então, é um mercado totalmente diferente. Mas esse clima de, entre aspas, a amizade, de conhecimento, de respeito entre as empresas... Isso acontece até hoje, né? A admiração. É muito interessante quando a gente vê um concorrente lançando um empreendimento, aí quando esse empreendimento vai mal, o Efraim, por exemplo, que é um aficionado pelo mercado, ele fica triste. A empresa fica triste. Quando lança um projeto feio, que não agrega nada, etc., eles ficam tristes. Fala, cara, isso é ruim para o mercado. Quando dá certo, todo mundo comemora. É um pouco diferente dos mercados, né? Porque a nossa competição, ela não é tanto com a Gafisa, a Tecnisa, etc. Porque são projetos, às vezes, exclusivos em cada região, em cada bairro, etc. É muito mais a gente acertar o produto, a região, para aquele público específico, do que eu ter que ser mais barato, ou ter que ser melhor do que o meu concorrente, né? Então, é um mercado um pouco diferente, né? Que interessante. Muito bacana. Muito bom, muito legal. Agora, começou a trabalhar com startups e
onde é que surgiu a Cashme? Eu queria muito explorar a Cashme, aquilo que vocês trouxeram. É um negócio que, poxa, home equity aqui no Brasil é tão pouco falado. E como é que surgiu isso, Juliano? Legal. A Cashme, há alguns anos, uns 8 anos, eu até comecei a estudar algumas outras alternativas de investimento, consórcio, home equity, etc. E um negócio legal lá dentro da Cyrela, contando história aqui, um pouco de causos, né, da Cyrela, uma época, logo quando o Efraim, que é um dos filhos do fundador, hoje é o CEO da Cyrela, co-CEO, naquela época tinha muito outdoor em São Paulo. Hoje ninguém sabe o que é outdoor, né? Mas antigamente era liberado, tinha outdoor em São Paulo, e ele começou na empresa recente. Ele falou: doutor Eli, o pai dele, né? Se a gente colocar um outdoor em cada terreno, nossa, a gente vai gerar uma receita aqui. Naquela época era $1 milhão, mais ou menos. A gente vai gerar uma receita de $1 milhão só colocando outdoors no nosso terreno, que não vai ter custo nenhum. Ele parou, olhou e falou: cara, se você gastar o mesmo tempo que você vai gastar para fazer a gestão de todos os outdoors, implantar isso aqui em qualquer outro programa da companhia, das duas, uma. Ou você vai gerar uma economia superior a isso, ou você vai gerar mais receita, fazendo um produto melhor facilmente. Então, gaste seu tempo nisso, foca no seu negócio. E isso aí virou um paradigma lá dentro da Cyrela, do projeto Outdoor. Então, qualquer projeto novo de negócio que a gente fazia, a hora que a gente olhava no final da receita, vai gerar $1 milhão de receita por ano na Cyrela. Não perdeu foco. Então, isso também, às vezes, inibia um pouco a gente de fazer. Então, o Home Equity, a primeira vez que a gente estudou, a gente viu o mercado, falou: cara, não é um mercado grande, não é um mercado que dá para explorar e etc. Não dá uma receita interessante. Isso ficou na gaveta. Chegou um momento que a gente, olhando de novo, estudando de novo, olhando o mercado fora, e, cara, não faz sentido. O mercado de home equity, o tamanho que o mercado é no Brasil, não é que o mercado todo é um mercado de 8, 10 bi naquela época. É porque o mercado ainda não começou, não foi explorado, os bancos não usaram, né? Então, comparado com os outros países, né, o home equity ainda não existe no Brasil. Aliás, explica um pouquinho só do home equity. O home equity, o que ele é? Né? É um empréstimo que você faz dando o seu imóvel em garantia como colateral. Né? Então, tem uma legislação específica para isso, que o Banco Central cuida, que diz que você pode pegar do valor do seu imóvel, até 60% do valor do seu imóvel você pode pegar como empréstimo, tá? Dando o seu imóvel em garantia. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, 60% dos imóveis estão hipotecados lá, né? Estão dados em garantia ou para aquisição ou para um home equity. Né? A maior parte até home equity lá. No Brasil, só 30% dos imóveis têm algum tipo de alienação. 70% dos imóveis no Brasil estão quitados, estão livres. Né? Uau. É um mercado praticamente inexplorado ainda. Né? E o mercado hoje de home equity é um mercado registrado no Banco Central, um mercado de 15 bi, mas fora do Banco Central tem mais uns 12, 14 bi aí fora rodando. Então é um mercado de máximo 30 bi, que é ainda muito pequeno. O mercado imobiliário, para vocês terem uma ordem de grandeza, é um mercado de 600 bi tomado, saldo em carteira. Né? O mercado de outros produtos é de tri, né, dentro dos bancos. Então, o mercado de 30 bi é muito pequeno. Então, quando a gente estudou e viu isso, falou: cara, o mercado está errado. Dá para fazer esse mercado e construir esse mercado. E aí foi a ideia da Cashme. Né? Então, começamos a provar. Aí, mais uma vez, começamos ultra pequeno, aprendizado com as startups. Isso foi muito rico. Né? Então, acho que uma diferença também que a gente viu muito grande, né, de ter tocado, né, uma empresa, uma corporate, e depois conviver com as startups, né, a questão dos MVPs, né, e como que as empresas, as startups desenvolviam. Né? Então, na Cyrela, toda grande empresa, quando você ia fazer algum projeto novo, você primeiro contratava uma consultoria, às vezes para te ajudar, uma McKinsey, etc. Gastava 500 mil, 600 mil, às vezes, para fazer só o estudo do projeto. Depois você encontrava uma Accenture ou uma IBM para desenvolver aquele projeto. Era um projeto de 2 anos que você levava, e a hora que você terminava de implantar esse projeto, você via que tinha um monte de falha, tudo torto, o orçamento estourava e o negócio já estava obsoleto. Né? Então, e no mundo das startups é completamente diferente. Né? Não tem projeto. Né? Você sai executando, faz aí, sai fazendo. E aí depois você vai automatizando e você vai criando em cima disso. Então isso eu acho que é um aprendizado muito grande com as startups. E a gente começou o Home Equity assim. Então meio que pré-aprovamos um piloto, colocamos um colaborador, o Thiago Vilela, que está até hoje na Cashme, a gente brinca é o 01. Colocamos uma pessoa dedicada a esse projeto e aí começou a Cashme. Né? Então no Excelzinho lá, fazendo o simuladorzinho e rodando todo o modelo. Ele foi o 01, exatamente vai fazer 4 anos agora em abril.
A Cashme, hoje a gente está com quase 400 colaboradores na Que legal. Que legal. Então, foi esse o processo. E nasceu lá dentro? Nasceu dentro da Cyrela ou não? Você já aí, criou fora? Como é que foi isso? Olha que legal. Também um negócio que a gente acertou sem querer. Né? Quando a Cyrela sempre teve um know-how financeiro muito grande. Né? Então, a gente, assim, o mercado brincava, né? Falava assim, a Cyrela não é uma incorporadora, é um banco. Né? Porque tinha carteira de clientes, financiava o cliente direto, etc., que não era uma prática comum no mercado. Né? Então, chegou momentos que a Cyrela tinha de clientes financiados, ela era o equivalente ao quinto maior banco do Brasil imobiliário. Né? Então, era maior que a HSBC, por exemplo, que foi comprado pelo Bradesco. Enfim, tinha uma carteira muito grande de financiamento direto a cliente. Então, esse know-how, até uma das áreas que eu tocava lá, né, que era a gestão da carteira, cobrança, leilão, o processo todo, a gente conhecia do início ao fim, né, como fazer a gestão dessa carteira, como dar o crédito, como fazer toda a gestão do ativo, do imóvel, se leiloar, como faz, como retoma, reforma, vende e tal. Então, a gente já tinha esse conhecimento, tinha esse know-how. Então, quando a gente olhou a Cash, falou, cara, esse know-how da gestão do ativo a gente tem. De precificar um imóvel, a gente tem também, que a gente faz isso aqui no nosso dia a dia, e tinha todas as ferramentas lá dentro da Cyrela. O que a gente não tinha ainda era como trazer o cliente. Né? Essa expertise a gente não tinha. E uma das primeiras coisas que a gente fez com o nascimento da Cashme era uma primeira regra. Falou, olha, tudo que surgir da Cashme vai ter que ser ex-Cyrela. E nunca vai poder trazer prejuízo para os acionistas e os minoritários da Cyrela. O que é isso? Né? Então, se um dia tiver que spin-offar a Cashme da Cyrela, a Cyrela não vai ter prejuízo. Então, ela não vai perder know-how, ela não vai perder conhecimento, ela não vai perder essa carteira, esse financiamento direto com os clientes. Então, continua. Então, a gente duplicou toda a estrutura desde o dia 1. Entendi. Naquela época, assim, não fazia muito sentido. Você fala, pô, vou ter que criar todo uma estrutura. Já tem uma estrutura de crédito aqui que os caras deitam em rolo. Já tem uma estrutura jurídica, vou criar tudo de novo. E foi a melhor coisa que a gente fez. Uma que deu liberdade para a gente construir tudo do zero. Né? Então, a gente não nasceu com legado, né? Com o sistema da Cyrela e tinha que usar. Nasceu do zero, então teve que desenvolver tudo do zero. Os processos também nasceram do zero. E a outra coisa é a agilidade do time. Né? Então, aí eu ficava imaginando hoje, né? A gente tem o crédito da Cashme. Chega no fim de semana, e é o mesmo crédito da Cyrela. Chega no fim de semana, tem lançamento, por exemplo. Explode de volume de crédito na Cyrela. Quem que ia ser o prejudicado? A Cash ou a Cyrela? Nunca ia parar a operação, né? Então é um fatinho feio ali, cara, esquece, é o último da fila, né? Então foi a melhor coisa ter duplicado a operação. E a gente começou a fazer tudo do zero. E o segundo item é a gente não poder atingir a base Cyrela. A gente não poder trabalhar os clientes da Cyrela. Eu falei, não, clientes da Cyrela é atendido pela Cyrela. Então, trabalhar mar aberto. Também que é um negócio que fala, cara, todo mundo acha que quando nasceu a Cashme, eram os clientes da Cyrela que vinham para cá. Tem 0 clientes da Cyrela na base da Cashme. E aí a gente foi no mar aberto buscar cliente. E isso foi muito importante para a gente também, né, para desenvolver canal. Eu falei, cara, o que importa? Como a gente faz o canal? E aí começou o desenvolvimento de canal da Cashme. E aí foi, acho que, uma oportunidade muito boa. Porque estudando o mercado americano, o mercado europeu, até de crédito com garantia de imóvel, lá era muito comum o broker. Né? 60% das operações de home equity nos Estados Unidos ainda é através de broker. Quando a gente olhou para o Brasil, eu falei, cara, isso aqui não vai ser digital tão cedo. Né? Vai demorar ainda para ser digital. Ainda tem o cara ou intermediário para fazer esse tipo de operação. Mas quem pode ser esse broker? Será que é o corretor? E aí a gente começou a estudar esse mercado. E aí o que a gente viu? Um negócio muito interessante. O broker já existia, que os bancos chamavam vulgarmente de pastinhas, né? Falar que são os caras, os correspondentes bancários, etc. Só que os bancos odiavam e ainda odeiam trabalhar com eles. Né? E falar que é um mal necessário, etc. E tratam mal esses caras, etc. E as fintechs que estavam nascendo não sabem trabalhar com eles. Né? Tinham dificuldade de trabalhar com eles ou não queria. Falaram assim, o mundo é online, eu vou desenvolver tudo online. A hora que a gente viu, a gente falou, cara, tem uma lacuna aqui, tem uma oportunidade para a gente empoderar e trazer esses caras para o nosso ambiente e começar a dar suporte para eles. E aí a gente começou a desenvolver canal com isso. Muito através até do nosso conhecimento da Cyrela, de como trabalhar com corretor, que é muito parecido, né? Como fazer a gestão de corretor, como motivar esse cara, como trazer ele para perto, enfim. Então é um modelo muito parecido, né? E assim a gente começou a desenvolver canal. Desenvolver essa rede de parceiros, hoje a gente chama de Cash Members, né?
gente está com 2.300 cash members espalhados pelo Brasil. Que legal, um exército. É um exército, e o exército azul, a gente brinca. E aí esses caras são os parceiros nossos, pessoas que a gente tem um carinho e um respeito enorme, e que a gente cada vez mais está levando ferramenta, tecnologia, novos produtos para eles trabalharem para a Cashme e dar suporte para o nosso dia a dia, originando crédito para a gente, né? Então essa é a nossa grande força. Em paralelo, a gente foi trabalhando digital também. E a gente brinca, né? A Cashme, quando ela nasceu, diferente das startups, apesar de a gente nascer dentro de uma empresa rica, a gente nasceu com um OBZ, né? Com um orçamento base zero. Então era tudo muito difícil. Cada vaga que a gente ia provar lá tinha que justificar muito para entrar essa pessoa e começar a trabalhar lá. Então, do dia 1 da Cashme até hoje, a gente queimou 0 caixa, né? A gente nunca teve... Sempre foi lucrativo desde o primeiro dia, né, da Cashme. Todo o dinheiro que a gente colocou lá da Cirela na Cashme foi capital para empréstimo, mas não para equity, para funcionário, etc., porque sempre se pagou a operação, né? Então a gente teve esse zelo pelo capital muito forte desde o início da Cashme. E isso um pouco diferente do mundo das startups, e aí não é julgamento que é certo e que é errado, é o que a gente tinha na mão. Sim, era a possibilidade que a gente tinha. Então, assim, por um lado, a gente tinha um zelo para o capital muito forte, né, e olhar essa visão de lucro. Por outro lado, quando também tinha os nossos concorrentes, tinha capital abundante, né, algum concorrente nosso, ela pode fazer mais teste, ela pode gastar mais e tentar mais frentes, etc. Então, tem os dois modelos, acho que funcionam bem. Tem a parte boa e a parte ruim dos dois modelos. Mas é o que a gente tinha na mão e o que a gente foi fazendo, né? Então acho que... Bacana. Eu adoro falar da escassez, né? A escassez, ela te força a pensar fora da caixa. Total, né? Total. E aí, assim, um negócio legal, né? Essa escassez. A gente não sabia nada do mercado digital. Cara, como a gente vai trazer o cliente online? Não sabemos. Começamos a trabalhar e aí um dos cases que a gente adorava era o pessoal da Vindi, que eram próximos a gente. Aí conversando com eles falaram, cara, não investe no marketing online que vocês vão só rasgar dinheiro. Investe em SEO. E, cara, tráfego orgânico, etc. Mas como faz esse bicho aí? Como que eles fazem? Não sabia. Ele falou, cara, começa a produzir conteúdo, traz um monte de redator. Cara, montamos um exército de redator no final do dia, produzindo muito conteúdo. Hoje a página da Cashme, depois isso demora para dar resultado. Sim. Demora mais de ano para você começar a tracionar. Hoje o acesso na página da Cashme passa de 1,5 milhão mais ou menos de usuários mês. É quase 2 vezes o nosso segundo maior concorrente, que é um dos maiores players que investem em mídia no Brasil hoje. E a gente conseguiu fazer isso com tráfego orgânico, né? Que começou lá atrás e agora que a gente está colhendo frutos muito fortes disso, né? Muito legal. Agora, Juliano, o primeiro produto foi Home Equity, mas hoje a Cashme não tem só Home Equity, né? A gente tem alguns outros produtos que a gente foi derivando, né? Foi aprendendo com o Home Equity. Muitos dos produtos que a gente tem é o Home Equity, mas com uma outra visão, uma visão um pouco diferente de como faz. Por exemplo, a gente lançou antecipação de venda, né? O que é antecipação de venda? O imóvel está sendo vendido na imobiliária e às vezes vai demorar para vender esse imóvel, o cliente tem uma pressa para pegar o recurso. Então, a gente pega, garante, fala, eu te dou 50% do valor do seu imóvel, quando você vender o seu imóvel, você paga a gente. É o Home Equity com uma outra roupagem, com foco exclusivo para imobiliária. Então, a gente lançou lá atrás, aí depois hoje virou um produto, várias empresas fazem, mas é o Home Equity, né? E isso a gente foi fazendo várias derivadas desse produto Home Equity, eu acho que é bem interessante. E aí outros produtos que a gente começou a entrar, né? A gente entrou no crédito para condomínio, fazendo empréstimo para condomínio, a Superlógica é nosso grande parceiro nisso, a gente está desenvolvendo junto com a Superlógica também, fazendo um empréstimo para o condomínio para diversos fins, né? Para o retrofit na fachada, também é mais um mercado que a gente estudou bastante, viu que não tinha nenhum grande player explorando, que tinha uma dor gigantesca dos condomínios, né? Para precisar de crédito. E tinha alguns bancos que operavam. Mas como que os bancos operavam? Sempre com o aval do síndico. Então, o condomínio precisava pegar um recurso para reformar a fachada, modernizar o elevador, ou, fazer investimento de placa de energia solar, mas o síndico tinha que ser avalista dessa operação. Meu Deus, o síndico que é avalista de uma operação, que o síndico por 1 ano, o cara vai dar um aval dele por 10 anos, o cara tem que ser doido, né? Fazer um mínimo, já é doido porque é síndico, né? Primeiro já é doido porque é síndico, aí depois ele dá um aval na física, mas realmente ainda acontece isso, né? Cara, não faz o menor sentido. Aí desenvolver um produto que não obriga o síndico a dar o aval e que a gente faz a gestão dos recebíveis em conjunto com a administradora ou com o síndico. Então,
E é um produto que está crescendo bastante, que a gente gosta bastante e que resolve uma dor muito grande dos condomínios, né? Que precisam de um recurso, às vezes, emergencial, para alguma obra emergencial e não consegue ter tempo hábil para fazer a arrecadação, ou às vezes até um investimento mais de longo prazo, etc., que ele precisa fazer. Então, acho que é um produto bem bacana. A gente tem o Constru Cash Me também, que é para fazer o financiamento de casa em condomínio. Então, você tem um lote hoje e você quer construir a sua casa, você tem uma dificuldade muito grande de você pegar empréstimo para fazer isso. Hoje só tem a Caixa que opera com esse produto, muito para baixa renda, mas você não consegue construir hoje uma casa de médio e alto padrão num condomínio com dinheiro do SFH, né, do Sistema Financeiro da Habitação, né, com o Itaú, Bradesco, Santander, etc. Eles não têm esse produto. Então, a gente entrou com esse produto. A gente foi começar a se posicionar onde que os bancos não conseguem operar. Se a gente for bater de frente com o banco, a gente não tem custo de fund e etc. Para competir diretamente com o banco. Então, a gente sempre vai nas lacunas que os bancos têm deficiência em operar de alguma forma, né? Então, no Home Equity é assim, nesse Constru Cash Me também é assim, é um produto que atende lá, na parte de condo também é da mesma forma, e é assim que a gente foi posicionando os nossos produtos dentro da Cash. Legal. Voltando um pouco ainda em termos de negócio, né, enfim, do mercado imobiliário e tal, e um pouco do que lá atrás a gente acabava conversando um pouco, né, Juliano? Como é que você vê, né, as PropTechs, as Condotechs, enfim, Construtechs, enfim, como que cresceu isso, como é que está isso, o que são os desafios que você enxerga, né, do lado de uma incorporadora e agora também de uma startup? Eu posso pedir uma licença? Porque eu tenho uma só para a gente não sair dessa história de canais. Vamos lá. É jogo rápido. Você falou canal offline e canal digital. Você poderia abrir para a gente hoje mais ou menos como é que está a proporção, de onde é que está saindo venda? Tá. Hoje é mais ou menos 80-20. 80% no offline e 20% no online. Né? Então, acho que a nossa força comercial hoje é basicamente do offline. E aí o que a gente começou a fazer? Né? A gente começou a montar toda uma estrutura para dar suporte para esses parceiros. Hoje a gente tem 20 regionais da Cash Me espalhados pelo Brasil, que são pontos de atendimento e suporte a esse parceiro. Tá. Então a gente está com o escritório em Balneário, em Porto Alegre, Curitiba, enfim, 20 cidades que têm um mercado forte e que a gente tem uma equipe local só para dar suporte para esses parceiros, né? Para dar treinamento, engajamento, trazer ele para perto, para ele entender como que é o modelo de negócio nosso e etc. É muito focado para essa rede de parceiros hoje. Legal, né? legal. E aí a gente tem um terceiro canal, né, uma terceira fonte de originação também nossa. Assim, o online hoje está uns 15% a 20%. Ele tem um canal de novos negócios também que é mais ou menos uns 15%, e o resto é o offline. O que é essa área de novos negócios? São parceiros estratégicos que a gente tem. Né? Então, algumas parcerias estratégicas que a gente faz. Por exemplo, o Superlógica pode ser um parceiro estratégico nosso, iFood é um parceiro estratégico nosso, o Gympass é um parceiro que está lá dentro. Onde que o iFood entra? Por exemplo, a gente entra dando crédito para os restaurantes, para os donos de restaurante, etc., os lojistas que estão plugados lá no iFood, a gente faz a questão do empréstimo ali no B2B deles. Que legal. Né? Então, esse é um pouco do modelo que a gente está fazendo para levar crédito para essa obra. O Home Equity no Brasil hoje, 50% a 60% são empresários que tomam esse recurso, que eles utilizam meio que de capital de giro para sua empresa. Né? Então, como que o funding no Brasil ainda é muito caro, né? O capital de giro no Brasil hoje é 3,5% ao mês. Né? Então, boa parte dos empresários, que até é uma cultura do brasileiro, né, de ter muito ativo, né, ter muitos imóveis, né, principalmente os empresários, então dão esses imóveis em garantia e eles pré-pagam o capital de giro que eles já têm, reduzindo o custo de dívida dele e alongando a dívida também. Né? Então, o capital de giro, às vezes, é de 3, 4, 5 anos no máximo. A gente faz empréstimo hoje até 20 anos. Então, ele consegue pagar uma parcela muito menor do que ele está fazendo no capital de giro dele. E aí, uma outra parcela também são os públicos que têm consignado e etc. Também que a gente acaba pré-pagando também essas dívidas, que a dívida do Home Equity é mais barata. E tem uma parcela que é investimento, reforma do imóvel, compra de empresa, etc. Que também acaba tendo a oportunidade de pegar o Home Equity para fazer o seu financiamento. Legal. Aliás, tem uma mudança na legislação também, né? Que agora vai poder ter mais do que uma... Tá em tramitação, isso ainda não tá aprovado, mas está em tramitação de fazer alienação de primeiro, segundo grau e etc. Ainda, acho que é um processo que tá andando rápido no Congresso, mas ainda não está aprovado. Ah, tá. Não, legal. Desculpa, Cuba. Não, tranquilo, claro.
Mas voltando então, como é que você vê, né, essa As PropTechs, né? Isso, as Props, Condotex e Construtex aí no mercado. Legal. Acho que o mercado evoluiu muito, né? Está evoluindo bastante nos últimos anos, do que a gente começou a olhar lá atrás, do que o estágio que elas estão hoje. Então, é incrível essa transformação e o foco, né, nesse mercado, que é um mercado totalmente inexplorado, né? E acho que essa mudança está vindo muito rápido. Uma coisa interessante, uma mudança que eu vi muito acontecendo nos últimos anos, quando vieram as grandes PropTechs, né, focada no mercado imobiliário, era muito para tentar automatizar e excluir o corretor, por exemplo. Né? Então, o sonho das grandes PropTechs naquela época era como eu elimino o corretor. Uhum. Para a gente sempre foi uma bobagem que a gente era do mercado, né? Mas falar, não, dá para eliminar o corretor, tira ele da jogada, tira imobiliária, é ineficiente, etc. Porque todo mundo teve alguma experiência ruim com algum corretor. Uhum. A gente achava que o modelo não é o modelo que teve uma experiência ruim com o corretor, que o modelo de corretor é errado, de corretagem errada. É que o corretor que estava lá era mal preparado, né? Então, isso eu acho que no tempo vai acabar, né? Não vai acabar os corretores, vão acabar os maus corretores e vão começar a ter cada vez mais os bons corretores se destacando, né? Você conseguir aumentar a produtividade do bom corretor. Eu acho que essa transformação a gente viu acontecendo. Isso está sendo bem interessante, né? Algumas empresas estão dando 1 ou 2 passos para trás, falam, opa, eu não vou conseguir operar nesse mercado sem o corretor, eu vou precisar trazer ele para próximo, perto de mim. E algumas estão tendo dificuldade de fazer isso, né? De contar essa história de novo, né? Eu achava que dava para eliminar você, agora não dá mais, agora eu quero ser seu amigo, então essa história ainda não está sendo bem contada. Mas acho que tem algumas outras empresas que já nasceram assim, já se posicionando assim, né? A Superlógica é uma, né? Falar, cara, eu tenho o software para o condomínio, eu não quero eliminar a administradora, eu quero dar suporte e ajudar a administradora, né? Tinha o software para imobiliária, né, para locação. Eu falei, cara, eu não quero eliminar a dona da imobiliária, eu quero te ajudar a te dar ferramenta e você trabalhar melhor, né? Que a tecnologia ajude as imobiliárias, os proprietários, os corretores, mas não que elimine esse ciclo, né? Então, é nisso que eu acredito muito e é isso que eu estou vendo essa transformação e acho que está sendo bem bacana ver esse mercado mudar. Que legal. Eu acho que é um mercado ainda muito novo comparado com o que a gente tem Brasil afora, né? Mas está crescendo muito e está tendo muito investimento, né? Então, as PropTechs hoje, como a fintech forte que lá atrás, a bola da vez, agora está sendo as PropTechs, né? Estão tendo muita oportunidade, mas é um mercado ainda pouco explorado, né? Então, por mais que a gente vê ainda o volume que por exemplo, uma Quinta Andar faz, uma Loft faz, ainda é inexpressivo perto do tamanho do mercado imobiliário que elas atuam, né? Então, se pegar uma Quinta Andar, sei lá, com 150 mil imóveis locados, não é 5, 6% do mercado total, nem isso, né? Loft também, enfim. Então, tem um mercado ainda muito grande para ser explorado e que a gente tem muita oportunidade ainda das PropTechs virem e resolver alguma dor no nosso mercado. E quando você fala de PropTechs, olhando, eu sei que você pesquisa bastante e você já trouxe aqui, poxa, o que funcionava nos Estados Unidos, na Europa, enfim, China, que também acho que tem excelentes exemplos. O que é que você tem visto fora que pode, com todas as devidas cautelas aqui, que o mercado nacional é totalmente diferente, mas o que você tem visto fora que você fala, cara, isso aqui pode vir para o Brasil e pode ser que funcione? Assim, é incrível que pareça muito pouco, tá? Eu acho que a gente às vezes tem aquela síndrome do patinho feio, que a gente está fazendo aqui muito pior do que lá fora. Assim, muito do que eu vejo lá fora, em algum grau aqui já está sendo atuado. Só que lógico que lá a escala é muito mais rápida de você. Então, quando você olha as PropTechs na China, elas ganham uma Bake, por exemplo, que agora está numa fase ruim, etc., mas que abriu capital e fez um projeto fantástico na China, conseguiu ganhar mercado numa velocidade gigantesca, né? Então, eu acho que lá a velocidade, a escala é muito maior, mas não que essas iniciativas que estão tendo fora do Brasil ainda não tem aqui. Então, sempre eu vejo de alguma maneira alguém já fazendo ou alguém olhando para isso, né? Identificando. Só que o mercado ainda, principalmente de funding, o Brasil é muito caro, né? Então, tem muitas coisas que a gente vê fora do Brasil que ainda não viabiliza no Brasil, né? Por exemplo, mercado de renda residencial. Né? Vamos montar fundos de renda residencial e aí por trás de renda residencial, que parece que é algo old school, tem toda a parte tech por trás disso, né? De PropTech e de oportunidades que tem nesse mercado. É um mercado que ainda não decolou no Brasil e vai demorar muito para decolar, né? Porque o custo de funding ainda é muito caro, né? Então,
quando mesmo a Selic a 4%, 5% estava lá atrás, ainda assim era difícil fechar conta para você conseguir remunerar um fundo no mercado de renda residencial. Agora subindo, o mercado morreu, né? Então, e a hora que o mercado voltar e cair, em algum momento vai cair, ainda vai demorar muito para os investidores terem confiança no mercado que o patamar vai ficar com taxa de juros muito baixa, né? Então, ações desse tipo que nos Estados Unidos isso faz muito sentido e a gente consegue fazer operações desse tipo lá, aqui no Brasil ainda vai levar muito tempo para a gente ver acontecendo, porque ainda é um mercado caro em questões de custo de funding para acontecer, né? Então, acho que é um pouquinho paralelo do que a gente vê fora. A gente vai demorar um pouco mais para ver no Brasil, mas as outras frentes, o transacional, de locação, de RPs, etc., eu acho que aqui muito forte cada vez mais. Bacana. Bem legal. E trazendo para essa questão de transacional, né? Tá claríssimo que você acredita muito na importância do corretor, na importância da administração do administrador de condomínios. E o que mais, né? O que muda? Olhando, né? E aí eu trago até a tua experiência Cyrela, né? Que eu aprendi, eu sou da indústria de software, né? Mas a Cyrela, né? Nesse relacionamento que a gente tem recente, eu ouço muito hardware, né? Como é que tá essa questão de hardware e software? O que vem por aí, na sua visão? Onde vão se confundir? Eu acho que assim, a gente não pode ser levado para extremos, né? Também eu também não estou achando que o mercado não vai ser 100% digital. Tá. Eu acho que uma parte do mercado transacional vai ser digital. Tem uma boa parte da população, elas não querem ter a interação corretora, etc. E depende muito do objetivo de compra do imóvel, né? Então, às vezes tem um imóvel para investimento ou alguma coisa do tipo. Hoje você consegue ter tanta informação online, etc., que você não precisa de ninguém te ajudando para dar o suporte para você fazer essa aquisição, né? Então, você consegue fazer o trâmite do início ao fim totalmente online. Eu acredito nisso. Eu acho que uma fatia do mercado vai ser de fato para isso e acho que as empresas têm que estar preparadas para vender o imóvel 100% online ou para fazer a locação 100% online, etc. E isso vai acontecer. Agora, tem uma parte que precisa do contato humano. E esse contato humano, assim, a gente é ser humano, todo mundo é ser humano, né? Então, assim, o ser humano, ele tem um fator que é muito forte, que é a reciprocidade. E a reciprocidade acontece quando alguém te ajuda e ajuda genuinamente, né? E quando a gente vê o mercado hoje de corretores, etc., a evolução que está tendo, eu acho que vai ser esse cara que vai ser muito mais o ajudante. Mais ou menos o que aconteceu, o que a XP fez no mercado e fez muito bem, né? Com o agente autônomo, né? Hoje o agente autônomo, antigamente não, ele era querendo ganhar FII, etc. Hoje você vê um modelo de agente autônomo que ele está muito preocupado com você, de trazer as melhores soluções para você de fato, ganhando ou não. Você sabe que ele está ganhando lá de lá, né? É inevitável. Mas tem às vezes operações que ele vê que não é o melhor para a corretora, mas é o melhor para o cliente e ele oferta, porque ele quer essa visão de longo prazo. Eu sei que no final do ano agora, por exemplo, o agente autônomo da XP lá que cuida da minha conta falou, cara, se você tiver qualquer dinheiro aqui, se você puder aplicar aqui, tirar de algum banco, aplicar aqui, eu preciso bater minha meta. O cara foi transparente, cara. Eu falei, cara, tirei do Itaú e coloquei lá. Falei, cara, esse cara me ajudou tanto ao longo do ano, fazendo isso aqui, por que eu não vou fazer isso por ele? Né? Boa. E não custa nada, cara. Não, aí é o relacionamento, né? É relacionamento. E isso, acho que é muito forte, sabe? Isso é mais do que a tecnologia. Isso é que a gente brinca, né? Você vai, cara, as startups, fintechs vão disruptar tudo, menos o relacionamento. Esse relacionamento vai ter que ter sempre. E agora, o grau e a maneira que se faz esse relacionamento, ela vai ter que ser cada vez mudada, né? Ela vai ter que ser desinteressada. Não é o desinteressado, fala, cara, vou trabalhar de graça por você. Mas, cara, eu quero o melhor para você. Se o melhor acontecer para você, a consequência também, em algum momento, você vai me ajudar, né? Eu vou ser remunerado por isso, ou vou ganhar hoje, ou talvez eu não ganhe hoje, mas eu vou ganhar no próximo móvel que eu vou vender para você, ou numa indicação que eu vou fazer com você. Então, nisso eu acredito muito e acho que é o poder do bom corretor, da boa imobiliária para dar o suporte para o cliente. E aí as PropTechs que conseguirem resolver isso de maneira sistêmica e com pessoas, né, com a parte humana, eu acho que é o que vai fazer a mudança de fato no mercado. Bacana, legal. Além, você tocou nesse ponto aí do relacionamento, né, tipo, e falando, hoje você está aí na Cashme, né, que assim, é uma startup, trabalha com serviço financeiro, né, mas tem toda a experiência do mercado, enfim, de incorporação. Como é que você está vendo essa novo comportamento dos jovens em relação à relação que ele tem com o imóvel?
Como é que você está vendo isso e tipo, o que abre de oportunidade, ou o que, enfim, o pessoal pode ter de problema e as incorporadoras que não entenderem isso, Juliano? Pergunta muito interessante, né? Qual é o movimento, etc. Né? Então, teve um movimento muito forte de falar que agora não vai ter mais imóvel vendido, vai ser tudo imóvel por assinatura. E de fato é um mercado novo, e que o mercado que está acontecendo de ter imóvel por assinatura. Mas o mercado transacional, na minha visão, ainda vai continuar. Porque o imóvel de assinatura ele é muito específico. Né? Então, tem pessoas que no início de carreira não conseguem adquirir o seu imóvel. Né? O imóvel é muito caro, um dos maiores investimentos que você pode fazer, que a maior parte das famílias conseguem fazer. Então, ele não tem essa possibilidade. Né? Você não tá, esse imóvel por assinatura não está tirando um cliente que compraria o imóvel. Esse cara não compraria o imóvel. Então, o que está acontecendo é que está tendo uma oportunidade maior para o mercado imobiliário atuar num mercado que ele não atuava antes. Né? Então, está tendo esse imóvel de assinatura. E também o executivo, etc., aquele cara que está temporário, etc., também, esse cara precisa do imóvel de assinatura. Mas quando ele, igual o Uber, né? Assim, a gente fala que todo mundo vive com o Uber, né? Bem, né? Quando jovem, até ter o primeiro filho. A hora que tiver o primeiro filho, você fala, cara, eu não posso depender do Uber. Se eu precisar levar meu filho para o hospital, eu vou ficar chamando o Uber, ficar 10 minutos aqui, o cara cancelar a corrida e etc. Mas, cara, eu tenho que ter o carro. Né? Então, é um momento de vida. Falar, cara, agora você vai ter o carro, você pode comprar o carro, você pode assinar o carro, mas você tem que ter o carro. Né? Então, se a incorporadora vai vender ou se vai assinar o imóvel, ainda não sei qual vai ser o futuro. Mas eu acredito que os dois vão existir. Né? Não só o compra. Tem cara que... Eu não ligo para carro. Por exemplo, eu nunca gostei de carro. Então, meus casos em casa é tudo por assinatura, porque eu não quero encheção de saco. Mas eu preciso ter carro. Então, eu tenho 2 carros lá por assinatura em casa. Mas meu cunhado, por exemplo, é apaixonado pelo carro. E ele não entra na cabeça dele que pode ser até mais barato para assinatura, mas ele quer ter o carro. Ele quer ter o carro dele, escolher o carro dele, tapete, o carro. Ótimo. Então, tem mercado para os dois públicos. Né? Eu acho que é isso que está acontecendo com o mercado imobiliário. Né? Vai ter essa parte por assinatura, de fato, é um mercado... E a assinatura hoje a gente vê muito imóvel pequeno. E eu acho que a gente vai começar a ver uma transformação para imóveis de médio e alto valor também por assinatura. Porque hoje ele não acontece um mercado de locação tão forte nesse tipo de imóvel, porque não tem. Se você quiser alocar um imóvel acima de 100 metros quadrados, mobiliado, bonito e confortável para a sua família, você não consegue. Né? Ou é tudo destruído, ou você tem que comprar toda a mobília, ou você tem que reformar o imóvel todo. Apartamento de 50, 70 metros está cheio, né, de decorado, bonitinho, então você consegue se resolver bem. Apartamentos grandes ainda não. Então esse mercado acho que vai começar a acontecer muito forte. Né? A Cirela está entrando junto com o CPP, né, um fundo canadense, muito focado nesse mercado de média e alta renda para aluguel, mas é um mercado que eu acho que ainda é pouco explorado no Brasil e vai acontecer bem forte ainda. Bacana, legal. Aliás, aproveitando até, trazer um cara não é tão relevante no mercado, como é que você vê a questão de multipropriedade no mercado? É uma novidade do ponto de vista da legislação, tudo? Como é que você vê como incorporadora lá? É um mercado incrível que está acontecendo, né? E aí multipropriedade, acho que tem 2 mundos completamente distintos, né? O multipropriedade que é principalmente os econômicos, né? Que você faz o time sharing lá, que você divide com, às vezes, 15, 20, 30 proprietários daquele mesmo imóvel, você tem direito a uma semana no ano de uso desse imóvel, etc., que você usa muito mais para aquela férias anual, né? Então, você pega uma semana só do seu ano e você tem o direito ao uso desse imóvel. Isso está muito forte em cidades que têm um mercado de turismo muito forte, né? É um mercado gigantesco, que poucas empresas, e de capital aberto praticamente nenhuma está operando de fato. Então são mercados pouco conhecidos ainda que estão lá, mas é um mercado muito bom e muito forte, que é interessantíssimo. É um mercado completamente diferente do mercado imobiliário, né? O tipo de venda, o valor de venda por metro quadrado. Então, você olha o ticket do preço de venda do metro quadrado de multipropriedade, às vezes é 3 vezes o valor do imóvel. Então, às vezes um imóvel de 300 mil reais, no multipropriedade, você às vezes vende por 900, 800 mil reais esse mesmo imóvel, só que você vende cotas dele, né? Sim. Modelo diferente. E um mercado que está começando agora, acho, no Brasil, que é multipropriedade também, mais de luxo, né? De alto padrão. E aí com menos cotistas, né? São 3, 4, 5, 6 cotistas no máximo. Então são casas de alto padrão, e aí você tem direito ao uso com um período maior, né? Então, por exemplo, em 3 cotistas você vai ter quase 1/3 do ano, que você coloca uma gerenciadora para esse imóvel, e aí tem um imóvel de uma casa, às vezes de 5, 10, 15, 30 milhões de reais, mas compartilhado com mais 2, 3, 4, 5 pessoas. Isso também está acontecendo bastante no Brasil, um movimento que eu acho que veio para ficar, né? Que às vezes a pessoa lá quer ter um imóvel
de veraneio e etc. Mas tem toda uma dor de cabeça por trás daquele imóvel, da gestão do imóvel, da reforma, da manutenção dos funcionários que tem que ter, que ela não quer ter essa dor de cabeça. Então tem uma empresa que está administrando esse imóvel e vende cotas desse imóvel também. Então é um mercado também que está acontecendo bem forte no Brasil, né? Principalmente em São Paulo. Bacana. Muito bem. Vamos caminhando um pouquinho para o final já? Rendeu, hein? Rendeu bastante. Mas, Juliano, compartilhe com a gente. Como é que você faz para se atualizar? O que é que você gosta de ler? Como é que você se atualiza hoje, nesse mundo maluco de tanta informação? E veio mudando, né? Assim, eu sempre fui um fanático por leitura, gosto muito de ler livros, etc. No tempo, os podcasts, ultimamente, eu que tenho ouvido bastante. Então, o podcast tem me ajudado bastante, principalmente o tempo em trânsito em carro. Eu estou agora morando no litoral de São Paulo e trabalhando em São Paulo, né? Então a pandemia ajudou nisso e eu estou 2 vezes para São Paulo, indo 2 vezes para São Paulo 2 vezes por semana. E podcast para mim está sendo uma fonte de informação valiosíssima hoje. Então ajuda bastante aí também. Show de bola. Legal. Aliás, para quem não sabe, o Juliano foi um dos organizadores do ConstruCast. O ConstruCast foi lá atrás, né? Foi na época ainda o podcast não era muito... não tinha esse sex appeal como tem hoje. Hoje, olha, a estrutura que tem aqui é fantástica. Eu tô de queixo aberto, queixo caído aqui. Que isso? A nossa estrutura lá foi bem rudimentar, apesar do Infomoney estar organizando lá. Mas foi legal, foi um projeto bem interessante, que a gente entrevistou 30 CEOs de empresa, né, no ConstruCast, dos fundadores de incorporadora, contando um pouco da sua história, né, de como foi a saga para desenvolver o mercado brasileiro, o mercado imobiliário brasileiro. Foi bem interessante, que foi a gente, o Dadian, do LX, também tocando esse projeto, junto com a Infomoney e com o Ricardo Reis lá apresentando esse podcast. Acho que talvez esse ano a gente volte com esse podcast, estamos ensaiando a volta dele. Muito bom, muito bom. Mas hoje, qual podcast que você recomenda? Que você ouve e fala, cara, esse aqui eu tenho ouvido e tô gostando. Eu ouço vários, tá? Então, Like a Boss eu gosto muito dos meninos lá, principalmente o pessoal da 20, né, que é próximo, o Dante, enfim, eu adoro eles. O podcast de vocês comecei a ouvir também, gostei muito, cara, do Carlos do Paulo, foi fantástico. Cara, que figura, eu não conhecia ele de lenda de mercado, né? Nem existe. Que delícia foi o podcast dele, cara, para 2 horas passou voando, assim, é muito legal, cara, parabéns, cara. E que história fantástica o Paulo tem. Cara, eu ouço podcast de tudo quanto é tipo, eu ouço podcast até influenciadores digitais, Érico Rocha, por exemplo, não tem nada a ver com o negócio, mas, cara, eu fico ouvindo as histórias de empreendedorismo digital, etc., e gera vários insights para o nosso negócio, né, para o nosso mercado e etc. Acho que é bem interessante. Os podcasts de notícias, etc., notícias semanais, enfim, cara, de tudo. De tudo. Legal. Olha, eu era fã do ConstruCast, pode voltar a fazer que eu vou continuar ouvindo. Legal. Muito bom. Bom, e falaram que você é meio esportista aí, é isso, não, Juliano? Como é que... Eu já fui mais, agora eu tô meio... eu fiz de tudo na vida, tá? Assim, joguei muito tênis, joguei vôlei, etc. Futebol, tentei, mas nunca fui bom, cara, então esse... Bom é o time que você torce, né? Corinthians, né? Eterno sofredor, né? Não vou comentar. Mas eu, cara, eu sou... sempre fui fanático do esporte, eu corro, agora morando na praia, estou ensaiando surfar lá, que nunca foi minha praia, mas andar de stand-up paddle, isso eu gosto bastante, então também de vez em quando eu vou lá, mas hoje o esporte que eu tenho praticado mais é corrida e é o que é o mais prático ali, o mais fácil no dia a dia de fazer, cara. Mas eu amo esporte, cara, esporte é um negócio que acho que muda a vida. Muito bom. Com certeza. Cara, eu vou te perguntar você citou muito o seu Eli, né? Mas assim, tem algum empreendedor que você se inspira, aquele cara que você fala, cara, eu quero ser igual a ele, é uma referência para mim, e a gente precisa de muita referência aqui no Brasil, né? Poxa, o empreendedorismo, ele se inspira em referências. Quem que é a sua? Assim, eu tenho muita gente que me inspira, né? A gente brinca um pouco da questão do mentor, né? E eu aprendi
assim, muito novo, que você não precisa ter um mentor oficial, não precisa, ou como a vira meu mentor, eu não preciso disso, né? Aliás, a gente não consegue. Então, cara, hoje com podcast, com livro, com palestra, com YouTube, etc., você consegue ter vários mentores. O cara não sabe que é seu mentor, não sabe que está sabendo seu mentor, você está aprendendo, está gerando vários insights com ele. Então, assim, acho que o primeiro grande mentor que eu tive, assim, de inspiração, acho que foi o Richard Branson, que eu li a biografia dele. Isso que eu acho que com 15 para 16 anos de idade, foi um negócio incrível. Eu li aquilo lá e falei, cara, fiquei fanático por ele, comecei a ler, acompanhar a história dele. Até hoje é um cara inspirador, né? E no Brasil, vários caras, né? Assim, o Eli é um cara, uma das pessoas que eu mais admiro, um cara fora de série, assim, o tanto que ele trabalha, assim, tempos atrás, eu até discutindo com ele quando ele era mais ativo na empresa, hoje está no conselho, está bem fora, mas falando dele, por que você trabalha tanto? Você já está num momento de vida que você não precisa trabalhar tanto, etc. E ele comentou, ele falou, cara, se eu não trabalhar, eu estou pecando, porque eu estou deixando de ganhar dinheiro. E eu deixar de ganhar dinheiro, eu vou deixar de ajudar as pessoas. Né? Então, é covardia eu deixar de trabalhar, porque eu posso ajudar, eu posso ganhar dinheiro e ajudar mais pessoas. Isso é genuíno dele, é muito verdadeiro. Hoje, assim, 60% do recurso dele, todo o dinheiro que ele ganhou, já está comprometido à doação registrada em cartório, né? Então, é um negócio fora de série, né? O Lehman é um cara que eu admiro muito e é um cara que construiu todo o grupo, né, da Ambev, etc. E a Ambev acho que é um grande case até de mudança, de transformação, né? Era uma grande inspiração lá atrás para todo mundo tinha sonho de Ambev, ficou queimada um período no mercado com uma gestão forte, dura e etc, né? E começou a ter aquela um pouco de... Mas até você ouve nos discursos deles a questão da transformação que ele foi fazendo na cultura da empresa, os aprendizados que ele foi feito e o momento da empresa. A hora que a gente olha o que foi feito na Ambev lá atrás, talvez foi o melhor que eles poderiam fazer lá atrás, porque eles conheciam e eles foram evoluindo isso também. Então, acho que é muito injusto às vezes a gente querer... A gente está muito na cultura da lacração, né? Falar que tudo foi errado e etc. Mas cada momento tem uma coisa, né? O Guilherme Benchimol também é um cara que é fantástico, né? A humildade que ele tem. E eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, bem no início da XP, porque até ele dividia prédio com a gente, né? Então, às vezes, até conversa de elevador que eu encontrava com ele era muito acessível até antes de IPO, etc. Né? Agora nem tanto. Mas é um cara fora de série, um cara que conversa com qualquer um, que encontrava no elevador, ele gostava e parava. Assim, via ele 2, 3, 4 vezes conversando no hall do prédio com as pessoas. E tinha essa, e acho que é um pouco da cultura desses grandes empreendedores, passar conhecimento, né? Eles gostam muito disso, né? E isso é prazeroso, né? Você transmitir conhecimento, ensinar os outros, ajudar os outros, ver as pessoas evoluírem, e eu acho que é assim que dá certo, né? Porque ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Então, quanto mais conhecimento que você passa, né? Uma coisa que eu aprendi muito com um dos primeiros diretores da Cyrela, o Paim, que depois foi VP da Suzano, do Holding Suzano, e ele falou um negócio para mim logo no começo e que foi um aprendizado muito grande. Cara, trabalhe para ser desnecessário. Desde o seu primeiro dia você tem que ser desnecessário para a empresa. Os impromovíveis são insubstituíveis. Aliás, os insubstituíveis são impromovíveis, né? Então, trabalha para ser desnecessário. A hora que você entrar numa área, a primeira coisa que você faz, cara, passa todo o seu conhecimento para o cara que está do seu lado. E isso é contra-intuitivo, né? A hora que você entra na empresa, cara, por que eu vou passar o conhecimento do meu lado e ele vai ter mais chance de crescer? É ao contrário. A hora que você passa o seu conhecimento para ele, cara, acontece duas coisas. Você aprende mais porque você está transmitindo o seu conhecimento. Ele aprende, você aumenta o nível da empresa, vocês vão passar para um outro patamar, vocês vão conseguir aprender coisas novas. E aí gera a coisa que a gente já falou aqui, né? A reciprocidade. A hora que você passa o conhecimento para alguém, essa pessoa também ela quer te transmitir algum conhecimento. Então, se passar um conhecimento para 20 pessoas, você pode absorver talvez 10 conhecimentos dessas 20 pessoas. Às vezes, a reciprocidade não vai acontecer com todo mundo, mas com aquelas que acontecerem vai te ajudar no desenvolvimento da carreira, né? E a hora que você trabalha para ser desnecessário, te abre a oportunidade para assumir um novo desafio, né? Aquelas pessoas que não conseguem, às vezes, ter movimentação na carreira, é porque a empresa é muito dependente dela. Então, só ela sabe fazer aquele tipo, só ela sabe fazer aquela planilha, e aparecer uma oportunidade de vaga para ela crescer, essa pessoa, às vezes, é a mais preparada para aquela vaga e ela não vai ser escolhida. Porque o prejuízo para a empresa, o prejuízo para a área de fazer movimentação dessa pessoa vai ser tão grande para substituir aquela pessoa, que é mais fácil trazer uma pessoa de fora,
trazer uma pessoa de uma outra área que às vezes está menos preparada para aquela posição. Então, você trabalhar o tempo todo para ser desnecessário para a empresa, eu acho que é o que te ajuda a crescer e a se desenvolver cada vez mais. Cara, super legal. Muito bom. Muito bom. Trabalhar para ser desnecessário, Baldini. É isso aí. É isso aí, cara. Boa. Hoje sou desnecessário para Cashme, cara, graças a Deus. Você tá no conselho agora? Não. Eu continuo lá, cara. Continua firme forte lá. Continua firme forte. Né? Mas, assim, no começo da Cashme, era muito necessário para Cashme. Hoje, assim, brinca, né? Ninguém é substituível, etc. Mas hoje, se eu saísse da Cash, o prejuízo ia ser baixíssimo para a Cashme. Isso eu tenho total tranquilidade de dizer, porque está tudo muito bem estruturado, as pessoas são muito boas, a liderança está muito bem resolvida. O que te abre oportunidade para, voar, né, cara? Não vou sair, vou ficar lá o resto da minha vida, eu pretendo, mas eu trabalho para isso, né? Eu trabalho para que ninguém dependa de mim lá no dia a dia, para que a Cash me siga vida própria. Legal, e essa tua cultura, com certeza, ela deve permear toda a Cash, toda a organização. Assim espera. Muito bom. Muito bom. A parte boa, né? Porque a parte ruim, tomara que não permeie, né? Poxa, a gente nem abordou essa parte. Aí é melhor não falar aqui. Não, legal. Não, porque sempre é difícil, né? A gente sempre olha o lado legal. Dado que a gente falou disso daí, vamos lá. Você tem alguma lembrança de algo que você fez? Cara, puta, por que foi que eu fiz isso? Você falou já foi alguns. Você falou. Aqui, né? Cara, e tiveram várias, né? Tiveram várias de gestão, enfim, muito aprendizado, né? Essa de gestão de equipe, acho que pressão na equipe, saber como lidar com pressão, como fazer gestão de pessoas, entender cada pessoa é diferente da outra, né? Então, às vezes a gente começa a colocar todas as pessoas no mesmo patamar e pressionar as pessoas no mesmo patamar. Isso eu errei muito nisso na carreira, né? E não é, cada pessoa tem uma forma, tem um processo. Tem um livro que eu acho incrível, que chama Outliers. Que é um livro pequenininho, dá para ler rápido, fora da curva, né? E um processo, um negócio que ficou muito marcado para mim, e isso eu me aprendi na porrada, um gestor que eu tinha, na primeira reunião de feedback, ele pegou 2 folhas e colocou 3 pontos positivos. Cara, você é muito bom nisso. E você é péssimo, e colocou quase 20 itens, né, na folha. Eu falei, cara, você é um lixo nisso. E olhou para mim e falou assim, como você vai reagir amanhã? Eu falei, cara, não sei, não sei nem por onde começar essas coisas. Ele falou, cara, a vida toda o RH vai falar pra você que você tem que melhorar, você tem que desenvolver nesses pontos. Cara. Ignora, cara. Joga isso fora, não serve pra nada. Foca só nesses 3 pontos que é bom, cara. E acha onde você vai gerar valor com esses 3 pontos. Não adianta, eu sempre fui desorganizado. E a energia que eu vou gastar para passar a ser um cara organizado vai ser tão grande, que eu vou deixar algumas outras coisas de lado. Por exemplo, criatividade. A criatividade é uma derivada da desorganização. Então, se eu estou desorganizado, por exemplo, não me preparei o suficiente para uma reunião, cara, se eu chegar na reunião lá e não tiver todo o preparo, eu vou ter que improvisar. Né? E para eu sobreviver, cada vez mais improvisando, eu vou desenvolvendo essa criatividade. Né? Então, a desorganização te ajuda na criatividade e assim vai. Né? Tem vários exemplos disso. Então, foca no que você realmente é bom, faz a diferença. E se você não está dando resultado nesse lugar onde você é bom, é porque as suas qualidades não estão batendo com as suas atribuições. Então, aí você tem que achar o melhor lugar para você atuar. E acho que isso foi um aprendizado, né? No início de carreira, às vezes como gestor, eu queria fazer mudança. Não, esse cara tem que mudar, esse cara tem que melhorar, esse tem que ser mais organizado. Cara, não acontece. As pessoas não vão mudar essas características. E aí, acho que o grande aprendizado é você colocar as pessoas no lugar certo. Né? Então, você pegar um cara que tem um skill comercial, etc., colocar no comercial e colocar esse cara no financeiro, não vai dar certo. E vice-versa, né? Você colocar o cara do financeiro, que é um cara organizado, certinho, centrado e etc., para tocar o comercial, também não vai dar certo, o cara vai ser um frustrado. Talvez ele dê resultado, mas ele vai ser um frustrado, vai trabalhar triste, etc. Então, acho que um aprendizado que tive aí, e errei muito nisso. Boa. Muito legal, você viu? Até no finalzinho veio coisa fina. Cara, que legal. Eu era teu fã pelo ConstruCast, agora ao vivo aqui, fiquei mais fã ainda. Obrigado demais por ter participado aqui com a gente. Papo aí. Muito legal, Juliano. Muito bom, né, Baldini? Bom demais. Boa. Valeu. É isso aí, pessoal. Esse foi o Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou, curtiu, compartilha, né? Clica no sininho que toda semana tem episódio novo. E se você quiser ter outros participantes aqui, outros convidados, assim como o Juliano Belo, que trouxe tanto conhecimento como hoje, né?
indica pra gente, comenta nos comentários, no vídeo, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, Valdinei. Obrigado. Valeu, Juliano. Obrigadão, cara.